Capítulo 271 A 10 anos para a formação da alma. A primeira pessoa que Wang Lin matou foi seu mestre, Sun Tzu. Quando sua mão se moveu, aparas de madeira caíram no chão. Não muito depois, o momento da morte de Sun Tzu, aquele olhar de medo e desespero, foi perfeitamente capturado na escultura. O coração de Wang Lin estava completamente calmo enquanto ele olhava para a escultura de Sun Tzu. Se Sun Tzu não fosse tão ganancioso pela cabeça de Wang Lin, ele não teria morrido. Isso foi karma. Onde há vida, também há morte. O segundo escultura era de um homem de meia idade. Os olhos dessa pessoa continham um toque de sangue, seus lábios eram muito finos e seu rosto parecia muito mau. Neste ponto, havia uma espada voadora em sua mão. Essa espada parecia muito afiada. A intenção de matar vazou desta escultura. Ele era o mestre de Zhang e discípulo do velho Jimo, a segunda pessoa que Wang Lin matou. Naquele dia, essa pessoa decidiu matar Wang Lin, mas se tornou a segunda pessoa que Wang Lin já matou. Depois de olhar a escultura em madeira, ele a colocou de lado e tirou outro pedaço de madeira. O terceiro era um jovem. Foi Teng Li, quem perseguiu Wang Lin naquela época. Pensando em Teng Li, o coração de Wang Lin disparou, mas logo se acalmou mais uma vez. Cenas de sua luta com Teng Li ecoaram em sua cabeça. Depois de muito tempo, seu dedo direito se transformou em uma faca e ele trabalhou no pedaço de madeira. Meia hora depois, a escultura de Teng Li estava completa. Essa pessoa parecia muito bonita, mas havia uma expressão de orgulho em seu rosto. Sua mão direita formava um selo, seu olhar era sombrio, escondendo uma profunda sensação de ganância, e o canto de sua boca escondia um leve sorriso. Mas esse sorriso era coisa do passado e se perdera na história. Junto com o sorriso, toda a linhagem da família Teng também foi perdida. Uma a uma, as esculturas em madeira foram concluídas por Wang Lin e colocadas ao lado. Gradualmente, o solo foi coberto por esculturas de madeira. A intenção de matar na sala tornou-se gradualmente mais densa. Cada vez que uma escultura era terminada, a sala ficava um pouco mais cheia. Se um cultivador passasse, eles veriam claramente que, além da neve, também havia uma camada de gelo no topo do telhado de Wang Lin. Wang Lin nem se importou com isso. Ele estava absorvido em suas memórias enquanto esculpia cada pessoa que havia matado. Gradualmente, Wang Lin esqueceu que estava entalhando e mergulhou fundo em suas memórias. 400 anos de memórias apareceram em sua mente e ele assistiu a tudo como se fosse de outra pessoa. Do menino no início, ao jovem da seita Yang, a não ser talentoso o suficiente a encontrar a conta desafiadora do céu, a Situna ensinando-o, a seita Yang sendo expulsa de sua montanha. Então ele deixou a seita Yang e se tornou um culto por conta própria. Depois disso, ele encontrou Zhang, matou o mestre de Zhang e entrou na cidade da família de Teng, mas Teng Li apareceu do nada. Por causa disso, ele se separou de Zhang. Mesmo agora, ele não sabia se Zhang viveu ou foi morto. Teng Li, que o caçava, acabou morrendo por suas mãos e assim iniciou o caminho do conflito. Seita cadáver, depois o Vale de Yiming, e o momento que mudou completamente sua vida. A morte de seus pais. O sorriso de Teng Yuan, seu corpo sendo destruído e Situna ajudando sua alma a escapar para o campo de batalha estrangeiro. Isso resultou em 400 anos de matança. A fim de aumentar seu nível de cultivo para que pudesse voltar e se vingar, ele se tornou uma pessoa sem coração, insensível de sangue frio. Ofen, o mar dos demônios e a terra do antigo deus. Cenas de todos esses lugares passaram diante de seus olhos. 10.000 ordens de matar demônios. Além do massacre da família Teng, essa foi a época em que ele mais matou. Quanto ao interior da terra do antigo Gude, as memórias de Wang Lin do Inshakmeng deles eram profundas e difíceis de esquecer. Os muitos anos dentro da terra do Deus antigo foram uma grande mudança para ele. Tanto seu corpo quanto sua mente passaram por grandes mudanças. Também havia muitos perigos lá dentro. Se ele não tomasse cuidado, ele não seria capaz de sair. Logo depois, ele formou sua alma nascente em Shui e mais uma vez encontrou Limuan. Depois de alcançar com sucesso o estágio nascente Soul, ele poderia finalmente começar sua vingança. Qualquer pessoa com a linhagem da família Teng dentro de Zhao morreu pelas mãos de Wang Lin, resolvendo esse rancor. A mão de Wang Lin ainda não havia parado de se mover enquanto ele gravava as pessoas em suas memórias. Sua mão se movia cada vez mais rápido até que você só pudesse ver um borrão.
As imagens apareciam em sua mente cada vez mais rápido. Gradualmente, ele viu os 30 anos que passou se transformando em um mortal. Nascimento e morte, cenas da vida lentamente impressas na mente de Wang Lin. Muito mais tarde, ele não tinha mais nenhuma lembrança em sua mente. Havia apenas duas palavras agora: vida e morte. Vida e morte, as mudanças que ocorrem na reencarnação do céu. Wang Lin entendeu o significado da morte em seus 400 anos de matança, e em seus 30 anos de se tornar um mortal. Ele veio a entender a vida. Embora ele tenha falhado ao tentar compreender o ciclo de reencarnação dos seus antes, isso deixou uma profunda impressão nele. Era como se ele tivesse cutucado um pedaço de papel e isso permitiu que ele obtivesse esse insight, mas o insight não significa compreensão. Pode-se dizer apenas que o estado de espírito de Wang Lin atingiu um ponto em que ele pode controlar seu cultivo. Havia uma frase muito dita no antigo mundo do cultivo: o que você vê como montanha é uma montanha, e o que você vê como água, é água. Wang Lin estava atualmente nesse estágio. Quando ele abriu os olhos, havia inúmeras esculturas dentro de sua loja. Havia uma luz maligna nos olhos de Wang Lin. Esta luz era muito semelhante à de Tassen da terra do Deus antigo. Ele calmamente olhou para todas as esculturas à sua frente e lentamente ergueu as mãos. De repente, todas as esculturas de madeira começaram a tremer e se acumularam em suas mãos. Gradualmente, mais e mais entalhes voaram até ele, mas neste momento, um vórtice negro apareceu entre suas mãos. Mesmo que as esculturas de madeira se encaixassem uma a uma, o tamanho do vórtice preto não mudou em nada. Uma por uma, as esculturas de madeira voaram para o vórtice negro. Depois que o último entrou, Wang Lin olhou calmamente para o vórtice preto. Neste momento, o saco de segurar em sua cintura se abriu e 3 bolas de intenção de matar voaram para fora. As 3 bolas de intenção de matar entraram no vórtice negro. Quando o último entrou, os olhos de Wang Lin revelaram uma luz misteriosa e sua mão começou a se mover. O vórtice de falta de B mudou rapidamente de forma sob o controle de Wang Lin. Finalmente, ele se transformou em um quadrado e gradualmente tornou-se sólido. Lentamente, o vórtice preto desapareceu e um selo preto apareceu diante de Wang Lin. O selo era do tamanho da palma da mão de Wang Lin e tinha o entalhe de uma pessoa, mas essa pessoa não tinha rosto ou feições, apenas uma figura. Este selo preto continha 400 anos de matança de Wang Lin. Era a forma física da morte. A mão direita de Wang Lin pressionou o selo preto. A sensação de estar submerso em sangue de repente apareceu em seu coração. Então ele respirou fundo e o selo gradualmente entrou em sua alma nascente. Wang Lin ponderou um pouco olhando para a loja em que morou por 30 anos com uma prolongada expressão. Ele acenou com a mão e todas as esculturas dentro da loja desapareceram. Então ele abriu a porta da loja e entrou na noite de neve. Wang Lin caminhou lentamente pela rua enquanto a tempestade de neve ficava ainda pior. Sua figura quando saiu da loja ainda era de um velho no final de seus dias, mas conforme ele caminhava em direção ao final da rua, suas costas endireitaram-se gradualmente. As rugas em seu rosto desapareceram lentamente, e quando ele chegou ao final da rua, ele havia mudado com sucesso de mortal para cultivador. Embora ele ainda não tivesse atingido o estágio de formação da alma, ele estava ainda mais perto disso agora. Depois de aprender sobre o domínio da vida e da morte e compreender os céus, o corpo de Wang Lin teve um forte desejo de voar para o alto. Era como se algum poder misterioso no céu puxasse em sua direção. Esse sentimento significava que ele estava prestes a atingir o estágio de formação da alma. Ele agora não precisava procurar por um domínio ou compreender os céus. Ele apenas precisava encontrar um lugar para entrar silenciosamente no cultivo a portas fechadas por 10 anos e ele seria capaz de alcançar o estágio de formação de alma. Wang Lin parou no final da rua e olhou cuidadosamente para a rua vazia. Ele viveu nesta velha rua por mais de 30 anos. Ele gravou cada detalhe, até mesmo cada folha de grama, desta rua em sua mente. Uma pitada de tristeza apareceu em seu coração. Depois de procurar por muito tempo, ele memorizou essa visão. Ele soltou um suspiro e desapareceu na noite. Em uma cidade 10.000 quilômetros ao norte, havia uma grande quantidade de mortais. Havia casas simples espalhadas pela área e dentro delas vivia muitas pessoas. Todos foram trazidos aqui para ajudar a limpar a neve. Daniel morava dentro de uma dessas casas. Havia mais 30 pessoas morando dentro da casa com ele, fazendo com que a casa já não tão grande parecesse apertada. Daniel olhou sem alma para o teto. Ele sentia falta do filho, da esposa e,
Acima de tudo, de Anglin. Tudo disapare em face desta neve. Antes desta neve, ele era alguém que tinha tempo livre e um lojista que tinha algumas pessoas trabalhando sob ele. Seu filho entrou em uma seita de imortais e se tornou um imortal. Naquela rua, pode-se dizer que ele está muito bem. Ele e sua esposa sempre se amaram. A vida estava cheia de alegria. Ele até pretendia impedir o tio Wang de esculpir em alguns anos e servi-lo nos últimos anos de sua vida. Em sua mente, a morte de seus pais fez com que parecesse tio Wang, que o viu crescer, como seu próprio mais velho. Mas essa neve mudou tudo. Ele não sabia como sua esposa estava agora. Quando soube, há alguns meses, que até mulheres estavam sendo levadas para limpar a neve, ele ficou muito nervoso. O corpo de sua esposa nunca foi tão bom. Seu corpo poderia suportar a neve fria. Copyright novelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 272, Zhang Daniel. Capítulo 272, Zhang Daniel. Sempre que via alguém congelar até a morte, a dor que sentiria seria se alguém apunhalasse seu coração. Não é que ele se importasse com eles, mas porque um sentimento de pavor e preocupação por sua esposa surgia com o tempo. Ele estava preocupado que sua esposa deixasse se ela não pudesse suportar essas condições adversas. Além da esposa, ele também estava preocupado com Wang Lin. Em sua mente, o tio Wang já era velho. Seu corpo ficará bem com este frio? Ele já havia perdido seus pais. Ele não queria que o tio Wang o deixasse também. O filho de Daniel, Zhen Xiaoniu, tinha acabado de ingressar na seita Nuvem Branca e estava apenas no estágio de condensação de Qi. Embora seu status fosse muito mais alto do que o dos mortais, com seu nível, ele era inútil nesta guerra. Como resultado, embora ele tentasse procurar seus pais, a Four Sect Alliance era muito grande. Quase todos os mortais foram removidos para limpar a neve e se espalharam por todo o país. A menos que ele tivesse um nível de cultivo extremamente alto, não havia como encontrar seus pais. Daniel havia esquecido há quanto tempo essa neve estava caindo. Todos os dias, ele acordava para encontrar alguém perto dele congelado até a morte. Ao mesmo tempo, ele também percebeu o poder misterioso da pequena escultura em seu pescoço. Cada vez que sentia frio, um calor vinha da escultura e se espalhava por seu corpo. Não importa o quão frio ficasse, ele poderia sobreviver com segurança. Depois de perceber o poder da escultura, Daniel de repente sentiu que não conhecia mais Wang Lin tão bem, como se nunca tivesse visto através daquele velho. Mas por causa da existência das esculturas em madeira, ele se sentiu mais relaxado em relação à esposa. Contanto que sua esposa não removesse a escultura em madeira, ela também não morreria congelada. No entanto, com o passar do tempo, ele olhou para a neve sem fim e seu coração começou a se desesperar novamente. A neve no céu diminuiu, mas continuou a cair indefinidamente. Durante esses dias, muitos mortais escaparam secretamente. Eles queriam fugir para os países vizinhos. Mesmo que eles tivessem que desistir de tudo, pelo menos eles ainda tinham alguma esperança. Foi dito que os países adjacentes não têm nenhum nuvens. Foi como a primavera normal nesses países, tudo estava normal e o sol estava brilhando. De manhã, Daniel foi o primeiro a acordar. Ele se levantou da cama. Atrás dele dormia o segundo filho de um comerciante da mesma rua que ele. Este jovem era um trabalhador árduo que muitas vezes trabalhava junto com Daniel. Ele era uma criança simples. Daniel deu-lhe um empurrão, mas ele congelou de repente. Ele colocou a mão sobre o nariz do menino e sorriu amargamente. Ele está morto. Ele sussurrou. Quando ele empurrou o menino, ele já percebeu que algo estava errado. 2 lágrimas escorreram dos olhos de Daniel e um homem de 40 e poucos anos começou a chorar. Ele sentia a falta de sua casa, de sua esposa, de seu filho, de tio Wang, de sua loja e do calor de sua casa. Nesse ponto, outra pessoa se levantou e olhou para Daniel. Então ele imediatamente percebeu que durante a noite, 5 pessoas morreram congeladas nesta sala. Todos começaram a refletir. Depois de muito tempo, um grito veio de fora da casa. Todos, saiam, agora. Se alguém cair fora, será jogado na neve para morrer congelado. Alguém soltou um suspiro e todos saíram, lentamente. Seus olhos estavam todos desfocados para nós e seus rostos eram amarelos. Esses últimos meses de remoção de neve realmente cobraram seu preço. No início, havia comida suficiente, mas agora havia cada vez menos. Foi a um ponto em que eles não podiam mais manter o trabalho de parto.
Daniel ainda estava chorando no chão. Um homem de meia idade que era muito amigo dele puxou e disse: Daniel, vamos embora. Enquanto estivermos vivos, ainda há esperança. Daniel foi puxado por ele. Ele olhou para o menino que estava deitado imóvel e o chá jorrou novamente. Depois que ele saiu da sala, o vento frio atingiu, fazendo-o tremer, mas o calor logo veio da pequena escultura em seu pescoço. Ele esfregou o peito e olhou para as pessoas saindo pela porta. Ele cerrou os dentes e tomou uma decisão. Ele iria encontrar sua esposa e deixar este país. Assim que a neve acabar, ele voltará. Tarde da noite, quando todos haviam adormecido, ele saiu secretamente de casa. O vento frio o fez estremecer, mas mesmo assim saiu na neve. Havia tropas humanas ao redor da área, mas eles não podiam simplesmente ignorar as pessoas fugindo. Nesta área, pelo menos eles poderiam viver. Se eles fossem embora, provavelmente morreriam. Eles pararam as pessoas no início, mas depois de um tempo, elas desistiram. Afinal, se alguém quer morrer, você não pode realmente impedi-lo. Daniel caminhou lentamente pela neve no escuro. O mundo era grande, mas ele sentia que não havia lugar a que pertencesse. O vento estava ainda mais forte tarde da noite. Ele parou repentinamente ao dar de cara com alguma coisa. Ele ficou chocado ao descobrir que o que o fez tropeçar foi um corpo. Este corpo havia morrido há não muito tempo, então estava coberto apenas por uma fina camada de neve. Quando Daniel caiu, seu rosto ficou muito perto do rosto do cadáver. Sua respiração até pousou no rosto do corpo. Depois de se assustar por um tempo, ele soltou um grito e recuou. No entanto, quando ele recuou, ele tropeçou novamente. Ele sentiu frio ao olhar ao redor e ver incontáveis corpos. Daniel era um mortal. Seu desejo por sua esposa e filho, a morte do filho e todos os cadáveres o fizeram desmaiar. Ele se agachou na neve e começou a chorar. Depois de um longo tempo, Daniel de repente sentiu seu corpo esquentar quando uma mão quente acariciou sua cabeça. Daniel, não tenha medo. Daniel virou a cabeça e olhou para o jovem que apareceu atrás dele. Este jovem parecia muito mais jovem do que ele, mas os olhos do jovem emanavam uma luz ancestral. Daniel não era estranho para essa pessoa. Na verdade, era o tio Ang que ele desejava. Mas a aparência atual dessa pessoa era completamente diferente da do velho que ele conhecia. Daniel olhou para Wang Lin e de repente se lembrou da primeira vez em que abriu a porta da loja de Wang Lin e viu seu rosto. O Wang Lin de então parecia exatamente como o de agora. Tio Wang. Sussurrou Daniel. Ele ponderou um pouco. Ele se sentia como se o tio que o viu crescer não fosse uma pessoa normal. Ele ponderou por um tempo, então perguntou: Você é um imortal? Wang Lin olhou ao redor. Finalmente, ele olhou para Daniel, acenou com a cabeça e sorriu. Tudo bem. Tio Wang está aqui, então não precisa ter medo. Vamos encontrar sua esposa. Daniel se sentia como se estivesse em um sonho. Em sua mente, a imagem que ele associava a Wang Lin mudou rapidamente entre um homem velho e um jovem. Sua expressão estava inquieta. Até mesmo uma sugestão de pânico era visível. Wang Lin soltou um suspiro e apontou o dedo para a cabeça de Daniel. Daniel sentiu uma necessidade irresistível de dormir, depois adormeceu. Wang Lin acenou com a mão direita. Uma luz suave cercou Daniel e Wang Lin voou com ele. A 30.000 quilômetros de distância, em outra casa cheia de mortais do que limpavam a neve, Wang Lin encontrou a esposa de Daniel. Quando Wang Lin lhes deu as esculturas, ele deixou um pedaço de seu sentido divino dentro deles para que pudesse salvá-los em um momento de perigo. Essa relação foi uma semente que ele plantou com Daniel por 30 anos, e ele teve que guardá-los para colher os frutos. Wang Lin moveu-se rapidamente enquanto carregava o casal e chegou à fronteira. Havia duas telas de luz bloqueando o caminho. Um era da Force Sect Alliance e outro era do outro lado. Wang Lin colocou o casal no chão e colocou a mão sobre a luz. Sua energia espiritual foi injetada na tela de luz e um túnel pelo qual as pessoas podiam passar se abriu. Wang Lin deixou escapar um suspiro. Ele apontou a mão para as cabeças do casal. Depois de deixar para trás um pequeno pacote, ele se virou e desapareceu. Depois de um tempo, Daniel abriu os olhos. Ele se sentia como se tivesse acabado de ver um sonho de seu tio Wang. A imagem de seu tio Wang, por algum motivo mudou para ser a mesma do tio Wang que ele conheceu quando era menino. Ele soltou um suspiro, então de repente olhou para a mulher ao lado dele e soltou um grito. Ele rapidamente se moveu e a sacudiu. A mulher acordou e também olhou para Daniel.
Depois de um tempo, os dois se abraçaram e começaram a chorar. A esposa de Daniel perguntou depois de chorar por um tempo: Daniel, por que estou aqui? Lembro que quando adormeci ainda estava dentro de casa. Daniel ponderou um pouco e olhou para o céu. Depois de um longo tempo, ele soltou um suspiro. Ele sabia que o que aconteceu não foi um sonho. Era realidade. Ele não disse nada, apenas abraçou a esposa antes de voltar os olhos para o túnel e o pacote no chão. Depois de abrir o pacote, ele encontrou muito ouro. Ele e sua esposa se prostraram em direção à capital enquanto ele sussurrava: Tiwang. Obrigado. Ele pegou o pacote e arrastou a esposa pelo túnel. Shortly após Daniel deixou a seita Aliança e For, Wang Lin apareceu no local onde ele escoltou Ed. Ao olhar para as figuras desaparecidas de Daniel e sua esposa, seus olhos se encheram de lágrimas. Com seu senso divino, ele já percebeu que havia um pequeno reboque não muito longe daqui. Eles só precisaram seguir a estrada oficial para chegar lá. Daniel passou o resto da vida lá. Mesmo até o momento em que morreu, ele não conseguia esquecer o Tiwang, que o viu crescer. Só que ele nunca teve a chance de ver Wang Lin novamente. Copyright Novelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 273. Descida de Shuiyu. Capítulo 273. Descida de Shuiyu. Wang Lin ficou parado por um longo tempo enquanto observava Daniel e sua esposa irem embora. Há mais de 30 anos, Daniel era apenas uma criança, mas num piscar de olhos já estava na meia-idade. Assim como no domínio da vida e da morte, era difícil para as coisas neste mundo escapar da vida e da morte. Wang Lin sorriu ao apontar para a tela de luz novamente. Com um flash, o túnel na tela de luzes se fechou. Wang Lin ergueu a cabeça e olhou em volta. Ele não tinha pressa em deixar a aliança das 4 seitas porque ainda tinha mais um objetivo que ainda não havia alcançado. Isso era para obter o caldeirão da chuva. Este caldeirão de chuva foi um desastre para a Four Sect Alliance, mas também um tesouro porque era algo que os cultivadores de formação de alma precisavam para alcançar o estágio de transformação de alma. Para Wang Lin, este caldeirão de chuva era algo de que ele precisava para seu futuro. Wang Lin podia sentir que a energia espiritual ao seu redor não era tão limpa como antes. Era como se a energia espiritual estivesse cheia de sujeira. Não que tenha havido qualquer mudança na energia espiritual nos últimos anos, mas como o nível de cultivo de Wang Lin havia aumentado, ele pôde detectar esse problema. Esta energia espiritual é inofensiva para os cultivadores no estágio de formação da alma porque eles não são capazes de perceber as impurezas que ela contém. Mas depois que alguém atinge o estágio de formação da alma e deseja ir mais longe, essa energia espiritual é mortal. Quanto à água espirituosa da conta desafiadora do céu, talvez seja porque os 5 elementos não estão completos. Mas sua pureza ainda está um pouco faltando. No entanto, os 5 elementos são simplesmente muito difíceis de obter. Além do elemento água, ele precisaria de uma besta desolada como a que ele conseguiu com o elemento fogo para preencher até mesmo um deles. Os outros poucos elementos ausentes também exigiam a alma de sua besta desolada correspondente, razão pela qual Wang Lin não havia manejado para preenchê-los nos últimos 400 anos. Wang Lin teve que entrar pela porta celestial para obter o Ki celestial, então ele voltou sua atenção para o caldeirão da chuva. Agora, obviamente, não era o momento certo para tentar tomar o caldeirão de chuva. A hora certa foi quando a invasão de Shuiyu começou. Pensando nisso, os olhos de Wang Lin se encheram de calma quando ele encontrou uma grande montanha de neve e afundou nela. Quando seu corpo afundou na neve, ele pegou sua bandeira de restrição e se cercou. Wang Lin logo desapareceu com orelhas dentro da montanha de neve. Wang Lin não sabia quando Shuiyu viria, então ele teve que se apressar e se preparar para alcançar o estágio de formação de alma para aumentar suas chances de obter o caldeirão da chuva. Em um piscar de olhos, um ano se passou. Era porque as formações no céu estavam surtindo efeito ou os cultivadores de Shuiyu iam chegar em breve, mas a neve tinha diminuído gradualmente. Toda a Four Sect Alliance estava coberta de neve. No ano passado, um grande número de mortais morreu. Embora os cadáveres não estivessem à vista, cada passo estava cheio de neve e cadáveres. O mundo mortal da Four Sect Alliance havia se transformado em um túmulo. Na verdade, a Four Sect Alliance havia se dividido em 2 facções. Um queria se esconder e esperar enquanto o outro queria lutar até o fim. Afinal, Shuiyu também era um país de cultivo de nível 4. Um dia, uma grande quantidade de aura fria escapou das fendas no céu,
e uma garota saiu de uma das fendas no centro da aliança das 4 seitas. Esta garota estava usando um vestido branco como uma rainha do gelo. Ela não era bonita, mas a frieza em seu rosto parecia ser ainda mais fria do que toda a neve. Ela saiu da fenda e olhou para o chão antes de erguer a mão direita e apontar casualmente para o céu. De repente, incontáveis fendas apareceram no céu e se expandiram rapidamente. Ondas de sons de rachaduras, como espelhos quebrando, rapidamente se espalharam por toda a Forsect Alliance. Ao mesmo tempo, as formações que estavam bloqueando a neve se quebraram em pedaços e caíram nos 4 cantos da Forsect Alliance. Pouco depois, incontáveis cultivadores vestindo túnicas brancas saíram da fenda. Havia uma coisa em comum entre todos eles: a frieza em seus rostos. Essa frieza se espalhou por todos os cantos da aliança das 4 seitas. Uma onda de intenção de matar cobriu a Forsect Alliance. Ao mesmo tempo, nenhum dos incontáveis cultivadores da Forsect Alliance aplicou orelhas, permitindo que todos os cultivadores de Shuyu saíssem um por um. Lentamente, mais e mais cultivadores Shuyu apareceram. Nenhum deles pronunciou uma palavra. Seus olhares estavam todos na garota vestida de branco. Mesmo os que estão longe têm seus olhares fixos na garota. Os olhos da garota estavam frios quando ela apontou para o chão. Esta ação simples fez com que todos os cultivadores de Shuyu descessem do céu como um raio de luz branca. Depois que alguns se moveram, isso causou uma reação em cadeia. Todos os cultivadores Shuyu desceram. Mas, à medida que desciam do céu, 4 raios de luz dispararam para o céu do oeste, sul, leste e norte, pilares de luz ciano, vermelho, roxo e branco que pareciam poder sustentar o céu apareceram. No topo dos pilares, figuras gigantes se condensaram lentamente. Quando as figuras finalmente se formaram, eles se revelaram antigos bárbaros vestindo armaduras de couro. Se alguém olhasse atentamente para os bárbaros gigantes, eles veriam um cultivador dentro do peito de cada um. Apesar de que não era possível ver o nível de cultivo eles estavam em, não poderia ser baixa. Os gigantes antigos bárbaros saíram dos pilares um por um e avançaram em direção aos cultivadores de Shuyu. Havia uma grande quantidade desses barbarianes. Cada passo que davam parecia fazer a terra e os céus tremerem. Enquanto esses bárbaros antigos avançavam, um rugido furioso veio da nuvem branca ao leste. Uma enorme rocha negra flutuou no ar. Sobre esta rocha estava um velho preso por 9 correntes. O rosto do velho estava amarelo e muito magro. Seu corpo estava cheio de uma aura de morte e quase não havia roupas cobrindo-o além de alguns pedaços de tecido. Seu cabelo estava todo espalhado enquanto ele olhava para os cultivadores Shuyu no céu com seus olhos turvos e lambia os lábios. Sua língua era muito longa, quando saiu, o fez parecer um demônio. Essa visão chocaria qualquer um. Pouco depois, um rugido veio da seita Tinta d'Água do Sul. Um gigante caldrão de bronze flutuou lentamente no céu da montanha posterior da seita Tinta d'Água. Havia incontáveis feitiços esculpidos no topo deste caldeirão de bronze. Uma aura primitiva também se espalhou a partir dele. Um velho com vestido vermelho sentou-se em cima da calça de bronze e olhou calmamente para o céu. A seita da Floresta Verde, a leste, também não se atreveu a quebrar a tendência. Enquanto os rugidos vinham do leste e do sul, uma poça gigante de lama negra subia no ar da seita da Floresta Verde. A lama borbulhava e, de vez em quando, um rosto cheio de sofrimento aparecia na superfície. No momento em que essa lama negra apareceu, até a neve ao redor parecia tremer. No momento seguinte, um jovem de aparência fraca da seita Alma Negra apareceu no norte, acompanhado por gritos organizados e ordeiros de jovens. O jovem parecia muito pálido, como se tivesse acabado de sobreviver a uma doença grave. Enquanto seu corpo flutuava no ar, ele acenou com a mão direita para invocar algo. De repente, uma grande quantidade de gás negro flutuou para fora da seita Alma Negra. O gás preto se uniu para formar um pincel de tinta preta. No momento em que o pincel apareceu, o céu mudou de cor. Até o velho no caldeirão e o velho acorrentado à rocha negra perceberam e ficaram chocados. Este pincel de tinta de aparência muito comum lentamente flutuou para a mão do jovem. No momento em que o pincel pousou em sua mão, uma cor vermelha saudável apareceu em seu rosto. Como pode a Forsect Alliance não ter feito quaisquer preparativos nos últimos anos? Na verdade, todos eles estavam esperando. Nesse desastre que destruiu o país, eles estavam usando os últimos recursos de suas seitas e retaliando. Afinal,
A maioria dos cultivadores da Forsect Alliance cresceu nesta terra. Embora suas opiniões estivessem divididas com a notícia da invasão de Shui, no final, eles se uniram para lutar contra os invasores. Porque eles não queriam se tornar cães sem teto, e eles não queriam ser pessoas que não podiam nem mesmo proteger sua casa. Os humanos precisam de um lar, e os cultivadores também são humanos. Esta foi uma batalha até a morte. A menos que um lado possa facilmente eliminar o outro lado, então será uma batalha de morte até o fim. A garota de branco flutuou no ar. Seu olhar era frio enquanto ela sussurrava: apague-os. Este será um novo país para nós, cultivadores Shuiu. No momento em que essas palavras saíram, todos os cultivadores Shuiu soltaram um rugido unificado. O rugido aumentou à medida que as pessoas se juntaram, e no pico, a garota formou uma foca e uma luz de 5 cores apareceu. No momento em que as 5 luzes coloridas apareceram, formaram 5 garotas que se pareciam exatamente com ela, mas aqueles não eram seus avatares. Neste momento, Wang Lin estava escondido sob uma montanha de neve dentro da Forsect Alliance. Seu sentido divino já havia coberto a área. Quando ele percebeu as 5 garotas aparecendo, a conta desafiadora do céu em seu sentido divino estremeceu de repente. Neste momento, havia muitos sentidos divinos no céu, então ninguém prestou atenção aos dele. Wang Lin de repente abriu os olhos sob a montanha de neve. Uma luz estranha emanou de seus olhos. Ele murmurou para si mesmo: espíritos dos 5 elementos. Naquela época, depois que a conta desafiadora do céu devorou apenas um espírito de fogo, o elemento fogo estava totalmente carregado. Nesse momento, quando Wang Lin viu os espíritos dos 5 elementos, seu coração se moveu. Mas ele rapidamente jogou fora a ideia, pois não sabia se ela era o gênio de Shui ou de quem Zuotai falava ou não. Mas mesmo que ela não estivesse, ela ainda estava no estágio intermediário da formação SOU. Ela estava longe de ser alguém com quem ele pudesse lidar agora. Copyright-novelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 274, Escultura de gelo subterrânea. Capítulo 274, Escultura de gelo subterrânea. No momento em que os 5 espíritos elementares apareceram, o velho acorrentado à rocha negra soltou uma risada assustadora. Ele de repente voou no ar, arrastando a rocha preta com ele. O espírito da água mudou de repente. Sem causar qualquer flutuação de energia espiritual, ela se transformou em uma piscina de água limpa e se moveu em direção ao velho. Ao mesmo tempo, mais 3 espíritos elementais escolheram uma das 4 setas e voaram até eles. Apenas o espírito do fogo se transformou em uma grande chama azul e voou em direção aos bárbaros gigantes. Pouco depois, cada um dos cultivadores Shuiu escolheu uma das 4 setas e começou a lutar. Ondas de frio vieram da neve e do gelo, no chão. Quando os cultivadores da aliança das 4 setas tocassem a neve, eles sentiriam frio, mas para os cultivadores Shuiu, era a melhor arma. Essa energia fria até mesmo ajudaria os cultivadores de Shuiu a recuperar a energia espiritual em algum grau. Todo o céu da Forsect Alliance estava coberto por flásias de tesouros mágicos. As localizações da seta tinta aquática, seta nuvem branca, seta madeira verde e seta alma negra foram os locais das batalhas finais. Alguns dos mortais que tiveram a sorte de sobreviver se esconderam em suas casas. Eles não tinham ideia do que estava acontecendo e nunca tinham visto tantos cultivadores em suas vidas. Todos os países vizinhos enviaram cultivadores poderosos e cercaram a aliança das 4 seitas. Eles não tinham a intenção de se juntar à batalha, eles apenas queriam ter certeza de que nenhum cultivador poderia deixar a aliança das 4 seitas, fossem os cultivadores da aliança das 4 seitas ou Shuiu. Eles só sairiam quando houvesse um vencedor. Os bárbaros gigantes correram ao redor do campo de batalha e balançaram seus braços gigantes. Cada vez que eles balançavam, eles acertavam vários cultivadores Shuiu. Havia um total de 99 bárbaros gigantes. Eles lutaram com os cultivadores Shuiu dentro da área das 4 seitas. Embora cada um dos bárbaros gigantes fosse muito poderoso e até contivesse indícios de seus próprios domínios, eles tinham muito medo do fogo criado pelo espírito do fogo. Um dos gigantes tinha acabado de transformar 2 cultivadores Shuiu em pó, mas foi imediatamente cercado pelo fogo. Seu corpo inteiro liberou imediatamente uma fumaça branca e, em questão de algumas respirações, o gigante se foi. Mesmo o cultivador interno não conseguiu escapar de ser transformado em cinzas. Mas o estranho é que embora o fogo estivesse muito quente,
Não teve nenhum efeito sobre a neve no solo. Depois que a formação gigante no céu foi quebrada, uma tempestade de neve ainda mais forte saiu das fendas. A neve ficou ainda mais espessa. A mulher vestida de branco não era a única que trouxe um poderoso tesouro mágico. Outros cultivadores Shuyu que prepararam poderosos tesouros mágicos também apareceram. Na batalha contra a seita Nuvem Branca, uma velha de cabelos brancos balançou as mangas e entoou algum feitiço complicado. De repente, um vento poderoso veio de uma fenda e toda a neve em um raio de 30 metros quadrados flutuou no ar. Sob o efeito do vento poderoso, a neve brilhou e se transformou em gelo. Pouco depois, os olhos da velha se iluminaram e ela deu um tapa na testa. Sua alma nascente deixou seu corpo e entrou em um bloco gigante de gelo. No momento em que a alma nasciente da velha entrou no gelo, o gelo tremeu e se transformou em um gigante de gelo. Os olhos do gigante brilharam e esmagaram suas mãos no chão, fazendo com que grandes quantidades de neve voassem para o ar. Mais neve voou no ar, movendo-se como se algo a estivesse controlando, e tomou a forma de uma longa lança para o gigante de gelo usar. Então, alguns dos cultivadores Shuyu ao redor fizeram a mesma coisa e muitos gigantes do gelo apareceram no campo de batalha. Alguns dos cultivadores de baixo nível da Aliança das Quatro Seitas finalmente perceberam por que Shuyu precisava despejar tanta neve nos países em que estavam lutando. Uma grande quantidade de técnicas e feitiços dos cultivadores Shuyu exigiam neve. A mesma cena aconteceu nas outras 3 seitas. Esses grandes gigantes de gelo controlados pelas almas nascentes dos cultivadores lutaram com os cultivadores da Aliança da Seita Fi. De repente, a batalha se tornou uma bagunça. Apenas a mulher vestida de branco ficou parada no ar enquanto olhava para as batalhas com um olhar frio. Era o espírito elemental de metal que estava lutando contra o velho no topo do caldeirão de bronze. O velho colocou a mão em cima do caldeirão e símbolos que se moviam como se estivessem vivos surgiram no céu. Os símbolos se moveram sob o controle do velho e começaram a lutar com o espírito elemental do metal. O espírito elemental da madeira lutou com a gigantesca poça de lama da seita da madeira verde. Incontáveis cobras pretas se estendiam da lama. Qualquer cultivador Shuyu que fosse tocado pela cobra negra morria. Até mesmo o espírito elemental da madeira estava passando por momentos difíceis. A pessoa mais estranha tinha que ser o jovem da seita Alma Negra. O espírito elemental da terra estava lutando contra ele passando por um momento muito difícil. O jovem estava completamente imóvel, apenas sua mão se movia junto com o pincel de tinta. Mas a cada golpe, o espírito elemental da terra escaparia com uma expressão de pavor em seus olhos. Finalmente, o jovem fechou os olhos. Se alguém olhasse de perto, eles veriam que o jovem não estava se movendo. A escova estava se movendo sozinha. Neste ponto, era apenas o início da batalha, então a maioria dos cultivadores da formação de almas de ambos os lados ainda não haviam se movido. Os cultivadores da formação de almas da Aliança das Quatro Seitas estavam todos esperando. Se isso era tudo que Shuyu tinha, então as chances de a Aliança das Quatro Seitas ser eliminada não eram grandes. Pode-se dizer que todos os cultivadores da formação de almas da Aliança das Quatro Seitas, especialmente os antigos monstros da formação de almas em estágio avançado, estavam olhando para a mulher no céu, perguntando-se se ela era o gênio que causou tudo isso. Depois de confirmar, eles darão início à primeira etapa do plano. No entanto, agora, eles não podiam ter certeza. Wang Lin também estava esperando. Ele estava assistindo a batalha enquanto se escondia dentro de uma montanha de neve. Ele já tinha visto os cultivadores de Countless morrerem. No entanto, um fenômeno muito estranho chamou a atenção de Wang Lin. Quando os cultivadores de ambos os lados morriam, mesmo que seus corpos fossem despedaçados, eles congelavam imediatamente e afundavam na neve. Se fosse esse o caso, não teria chamado a atenção de Wang Lin, mas depois de dar uma olhada mais de perto, ele percebeu pequenas flutuações de energia espiritual conforme os corpos se afundavam. Esse fenômeno fez com que Wang Lin ficasse muito inquieto. Ele não sabia por quê, mas ver o corpo se transformar em gelo e desaparecer no chão o fez ter uma sensação de perigo. Depois de refletir um pouco, o corpo de Wang Lin afundou sem fazer barulho. Ele queria ver qual era o mistério por trás disso. Ele não conseguiu ativar todo o seu poder dentro da neve, então levou 2 horas para chegar ao solo. Assim que chegou lá, ele não hesitou em nada e foi mais fundo com sua técnica de fuga da terra. A cerca de 1.200 metros abaixo do solo, Wang Lin parou.
Seu rosto estava coberto por uma expressão inquieta e uma leve surpresa. Ele notou que 5.000 pés no subsolo, alguém conseguiu cavar uma caverna. A caverna parecia ter um tamanho infinito. Wang Lin adivinhou que esta caverna se estendia por toda a aliança das 4 seitas. A cada 300 metros dentro da caverna havia uma escultura de gelo. Cada escultura de gelo tinha cerca de 3 metros de altura e emitia uma luz estranha. Outra coisa notável era que todas as esculturas de gelo eram exatamente as mesmas. Seus rostos tinham expressões ferozes e eles tinham mãos humanas e também corpos de cobra. Wang Lin verificou aproximadamente e descobriu que havia uma grande quantidade de esculturas de gelo e que suas posições pareciam ter algum significado. Todos os corpos que desapareceram durante a batalha apareceriam aqui, mas no momento em que aparecessem, seriam absorvidos por uma escultura de gelo próxima. Wang Lin ponderou um pouco. Ele originalmente não acreditava que a aliança das 4 seitas não notaria isso antes, mas ele também não foi capaz de detectar esta caverna. Deve-se dizer que o sentido divino de Wang Lin estava no nível do estágio avançado do cultivador de formação de alma. Então se mesmo ele fosse incapaz de ver, através disso, então era muito improvável para alguém em um país de cultivo de nível 4 ver através dele. Wang Lin respirou fundo. Ele lentamente recuou e voltou à superfície. Ele ergueu a cabeça para olhar para o céu, então ponderou um pouco antes de dar um tapa em sua bolsa e tirar um jade de transmissão de voz. Isso foi o que Zuotai deixou com ele muitos anos atrás. Ele deixou algumas mensagens no jade antes de jogá-lo e vê-lo desaparecer. Ao mesmo tempo, sua expressão mudou repentinamente quando ele percebeu um grande incêndio no céu. Um bárbaro gigante foi reduzido a cinzas por uma chama. Embora o gigante estivesse morto, o fogo não parou, atacou Wang Lin. Os olhos de Wang Lin brilharam e seu corpo recuou. Sua mão formou um selo e uma coluna de água apareceu diante dele para bloquear a chama. Ele aproveitou o momento e se teletransportou para mais de 2.000 pés de distância. Sua distância de teletransporte era muito maior do que antes. O pilar de água apenas bloqueou o fogo por um momento antes de se transformar em névoa branca. A chama circulou ao redor da área uma vez antes de voar em direção à seita da nuvem branca. Wang Lin estava relutante em se fazer conhecido naquele momento, então não apagou a chama e simplesmente fugiu. Antes que todos os cultivadores da formação de almas de ambos os lados se movessem, Wang Lin não agiu. Copyright Novelful.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 275, Dragão Negro. Capítulo 275, Dragão Negro. A jovem vestida de branco fechou os olhos e usou um método especial para sentir as batalhas que estavam acontecendo nas 4 seitas. Quando ela deu um sorriso frio, sua mão direita formou um selo e uma luz branca saiu de sua mão em uma fenda no céu. Com um rugido estrondoso, todas as fendas dentro de 10.000 metros da mulher vestida de branco se fundiram em um buraco gigante no céu. Torres de gelo desceram do buraco uma por uma. Os cultivadores de Shuyu eram muito diferentes dos cultivadores de outros países de cultivo. Muito parecido com o clã demônio gigante, eles não tinham várias seitas. Todos pertenciam a uma seita. Em Shuyu, quando um cultivador atinge o estágio de alma nascente, ele pode formar um gigante de gelo com sua alma nascente para batalhar. Este é um símbolo de seu status. Da mesma forma, uma vez que atingem o estágio de formação de alma, eles fazem sua própria torre de gelo. Este se torna seu próprio campo de cultivo pessoal. A descida das torres de gelo significava que os cultivadores da formação da alma haviam aparecido. Cada torre de gelo tinha formas diferentes, mas alguém conhecedor de Shuyu saberia olhar quantos andares uma torre tinha para determinar o nível de cultivo do cultivador dentro. Quanto mais pisos a torre de gelo tiver, maior será o nível de cultivo do cultivador em seu interior. Esta é uma maneira bastante simples de ver o nível de cultivo dos cultivadores de Shuyu. Houve um total de 36 torres de gelo que desceram. 4 das torres de gelo eram claramente mais altas do que as outras, cada uma com 99 andares. Isso significa que os proprietários dessas torres de gelo atingiram o estágio final da formação da alma. No momento em que as 36 torres de gelo apareceram, todos os cultivadores da formação de almas da Aliança das 4 Seitas respiraram fundo, entraram em uma formação e desapareceram. Uma luz da cor do arco-íris iluminou-se sob a mulher vestida de branco. Da luz, uma porta apareceu sem um som. Os cultivadores da formação de almas da Aliança das 4 Seitas saíram disso. O homem de meia idade e a velha da seita nuvem branca estavam entre eles,
Mas o velho que controlava a passagem do tempo não estava lá. Entre eles estavam 4 cultivadores antigos que eram muito atraentes. Pareciam ter acabado de sair de caixões. Eles eram os protetores das 4 seitas. Os 4 ergueram a cabeça e olharam para as torres de gelo que desciam. Um deles de repente ficou ereto e seu corpo, magro, de repente voltou a crescer. Sons de rachaduras vinham de seu corpo à medida que seus ossos aumentavam de tamanho. As rugas em seu corpo desapareceram e seus músculos se expandiram. Em quase um instante, ele passou de um velho enrugado para um homem de meia idade de aparência muito digna. Ele olhou para a mulher vestida de branco com um olhar sério nos olhos e disse: "Eu sou Zoiu da seita Alma Negra. Talvez eu pergunte se você é a borboleta vermelha de Shuyu?" A borboleta vermelha que o velho mencionou foi o gênio de Shuyu que chamou a atenção de Suzaku. O gênio absoluto que conseguiu reagir ao estágio final da formação da alma em 100 anos. Os olhos da mulher vestida de branco se iluminaram e ela disse: "Então, é o companheiro cultivador Zoiu, um dos 8 cultivadores, de formação de alma em estágio avançado da Aliança das 4 Seitas." A sobrancelha de Zoiu se franziu. Esta mulher respondeu a sua pergunta com outra pergunta. Claramente não era isso que ele estava procurando, e vendo que a mulher não parecia querer responder sua pergunta, seu olhar ficou frio e ele acenou com a manga. Esta onda não foi apenas um sinal para começar a batalha, mas também sinal para o povo da Forsect Alliance para iniciar a fase 2 de seu plano. Zoiu não podia mais esperar. Não importava se essa mulher era Rebutterfly ou não, ele tinha que apostar nisso. Todos os cultivadores da formação de alma ao redor dele avançaram para cima. A mulher vestida de branco revelou uma expressão de desdém em seus olhos. Os cultivadores da formação de alma de Shuyu saíram de suas torres de gelo e a batalha começou. Com a ativação de uma técnica poderosa após a outra, toda a Forsect Alliance tremeu e o céu mudou de cor. Cada técnica desses cultivadores de formação de alma tinha o poder de mover montanhas e oceanos. Como resultado, as ondas de choque das técnicas se espalharam, atingindo todos ao alcance. Não importava se eles eram cultivadores de Shuyu ou da Forsect Alliance, os sortudos foram gravemente feridos e os azarados morreram instantaneamente. Esta batalha entre 2 países se dividiu em 2 campos de batalha diferentes. Um era entre aqueles abaixo do estágio de formação de alma, lutando no chão, e o outro era os cultivadores de formação de alma trocando técnicas no céu. Esta foi a batalha mais violenta que o Anglin já testemunhou. L. permaneceu escondido na montanha de neve enquanto olhava para os poderosos cultivadores de formação de alma usando técnicas que continham seus domínios. Ele observou e estudou cuidadosamente os vários domínios. As batalhas dos cultivadores de formação de alma normalmente não ficam em um lugar, pois eles podem mover facilmente 10.000 metros em um instante. Em pouco tempo, os cultivadores de formação de almas se espalharam e usaram toda a aliança das 4 seitas para sua batalha até a morte. O desdém nos olhos da mulher vestida de branco ficou ainda mais forte quando sua mão formou um selo e uma luz branca apareceu em sua mão. No entanto, naquele momento, 9 pontos de luz apareceram de repente ao seu redor. No momento em que os pontos de luz apareceram, eles se conectaram e as sombras de 9 figuras apareceram. O velho que controlava a passagem do domínio do tempo estava entre eles. No momento em que as 9 figuras apareceram, o rosto da mulher vestida de branco ficou feio. Ela bufou, então acenou com a mão direita e um leque feito de 7 penas grandes apareceu. Os olhos da mulher brilharam. Ela acenou o leque e uma das penas voou sozinha. No momento em que a pena deixou o leque, ela se transformou em uma nuvem de fumaça. De repente, uma figura enorme apareceu. Embora a figura tivesse algumas curvas, ainda era apenas uma sombra. Ela soltou um suspiro suave e as 9 figuras tremeram enquanto cuspiam gotas de sangue, mas nenhuma delas deu um único passo para trás. Ao mesmo tempo, cada uma das 9 figuras soltou rugidos enquanto 9 domínios diferentes atacavam a mulher. Neste momento, todos os cultivadores de formação de almas de Shuyu que viram isso imediatamente quiseram ajudar, mas os cultivadores da Aliança das 4 Seitas não os deixaram, pois isso era parte de seus planos. O rosto da mulher mudou imediatamente. Ela acenou com o leque na mão, fazendo com que as penas voassem. Porém, já era tarde demais. Esta formação de morte foi algo que a Aliança das 4 Seitas preparou para o gênio de Shuyu. O momento em que o gênio de Shuyu morre se torna um grande ponto de viragem para esta batalha. Se ela morrer, Shuyu perderá o apoio de Suzaku,
Embora eles possam irritar Suzuka, é melhor do que ter seu país aniquilado. No momento em que as 9 pessoas atacaram, muitos dos cultivadores que mantinham a formação morreram. Foram eles que receberam uma parte do ataque da mulher vestida de branco. A razão pela qual aquela mulher se atreveu a flutuar no ar sozinha foi por causa daquele leque. No entanto, ela estava confiante demais. Depois de obter este tesouro do país de cultivo de nível 5, ninguém além daquela irmã aprendiz júnior, que já estava acima dela, poderia ser sua oponente. Entre as 9 figuras, 5 delas estavam no estágio final da formação da alma. Os outros 4 eram pessoas que controlavam domínios especiais. Ninguém seria capaz de sobreviver a isso a menos que tivesse alcançado o estágio de transformação da alma. Sob o ataque de domínios, a mulher não teve nenhum poder para resistir quando foi transformada em um cadáver ensanguentado. O leque com apenas 2 penas restantes foi capturado por um cultivador de formação de alma em estágio avançado antes que as 9 figuras se transformassem em 9 partículas de luz e desaparecessem. Os 9 levaram grandes golpes do ventilador. Todos os seus níveis de cultivo foram bastante reduzidos e levariam muito tempo para se recuperar. A raiva apareceu nos olhos dos cultivadores de Shuyu que viram isso, mas não havia tristeza. Essa raiva fez com que suas batalhas se tornassem ainda mais intensas. Wang Lin viu tudo isso acontecendo e começou a franzir a testa ainda mais. Ele observou cuidadosamente as expressões dos cultivadores Shuyu e sentiu que algo estava errado. Esta mulher talvez não fosse o gênio. Nesse exato momento, raios de luz com as cores do arco-íris dispararam do solo. Havia um total de 108 raios de luz. Os raios de luz apareceram uniformemente nas 4 setas Alianque ao mesmo tempo. Se alguém estivesse olhando de cima, veria que isso formava uma formação que cobria toda a aliança das 4 setas. Onde quer que houvesse um pilar de luz, havia incontáveis cultivadores no solo ao redor dele. Todos os seus olhos estavam fechados e eles colocaram todo o seu cultivo e energia espiritual nesta formação. A terra inteira começou a tremer violentamente no centro da Forsect, Alliance. Esta era a cordilheira da nuvem do céu. Apesar de ter sido coberto de neve, no momento em que começou a tremer, a neve começou a cair. Até mesmo pedaços gigantes de gelo se quebraram em pedaços. Logo, toda a cordilheira da nuvem celestial se transformou em um dragão negro de 10.000 pés de comprimento. Quando o dragão ergueu a cabeça, toda a neve e o gelo caíram e ele olhou para os cultivadores Shuiui. Na cabeça do dragão negro estava uma pessoa. Wang Lin conhecia essa pessoa, era o cultivador de orelhas grandes, Zuotai. A razão pela qual o status de Zuotai era tão alto na Forsect Alliance era porque ele tinha a linhagem do dragão guardião da Forsect Alliance. Só ele poderia controlar com sucesso o dragão negro uma vez que a formação estivesse ativa e usá-lo para proteger o país. O dragão negro soltou um rugido ao erguer a cabeça. Este rugido se espalhou por toda a Forsect Alliance. Quando os cultivadores da Forsect Alliance ouviram esse rugido, seu moral aumentou. De acordo com o plano, no momento em que o rugido sai, a batalha final começa. Incontáveis cultivadores saíram das 4 setas e se juntaram à batalha contra os cultivadores de Shui. Capítulo 276 Roubando o Espírito da Terra. Wang Lin franziu o senho enquanto se escondia dentro da montanha de neve. Se Shui tivesse apenas isso, então a Forsect Alliance venceria com certeza, mas ele ainda sentia essa estranha sensação de perigo. Ele ponderou um pouco, então seus olhos brilharam quando seu sentido divino detectou o espírito da terra, seu corpo liberando fumaça negra. Voando em direção a esta seita alma negra. Atrás do espírito da terra estava o jovem com a escova, casualmente correndo atrás dela. Cada vez que o pincel em sua mão se movia, o espírito da terra estremecia e a quantidade de fumaça preta ao redor aumentava. Quando Wang Lin viu isso, não sabia o que fazer. Depois de um tempo, ele tomou uma decisão. Ele silenciosamente deixou a montanha de neve e avançou em direção ao espírito da terra usando sua técnica de escape da terra. Ele ficou cada vez mais perto, 8.000 quilômetros, 7.000 quilômetros, 5.000 quilômetros, 3.000 quilômetros. Quando ele estava a 3.000 quilômetros de distância, o corpo de Wang Lin desapareceu repentinamente. Quando ele reapareceu, ele estava a apenas 2.000 quilômetros de distância. Ele imediatamente bateu na testa e cuspiu um selo preto. No momento em que o selo apareceu, ele lançou uma poderosa intenção de matar, pois muitos fragmentos de alma apareceram ao redor dele também.
Wang Lin jogou-o para o alto até que ele desapareceu de vista. Ao mesmo tempo, Wan Jiren respirou fundo e moveu rapidamente as mãos. Muitas restrições foram disparadas de suas mãos para os arredores. Ele então pegou sua bandeira de restrição e a sacudiu. A bandeira cobriu a área com névoa negra, mas logo desapareceu. Assim que ele terminou de fazer tudo isso, o espírito da terra chegou. O espírito da terra estava bagunçado agora. Quando viu Wang Lin, não lhe deu atenção. Embora estivesse muito fraco agora, com seu cultivo de formação de alma em estágio avançado, ele ainda poderia matar um cultivador de alma nascente em estágio avançado à vontade. Em sua opinião, Wang Lin não estava qualificado para torná-lo cauteloso. No momento em que chegou, ele acenou com a mão e uma onda de força terrestre atingiu Wang Lin. No momento em que o poder tocou, sentiu um swetness na garganta quando ele tossiu sangue. A alma nascente em seu corpo estremeceu e quase o desabou. O espírito da terra franziu a testa, mas não fez uma pausa. Então, o sangue que Wang Lin tossiu se transformou em uma névoa de sangue e desapareceu no ar. Ao mesmo tempo, uma grande quantidade de névoa negra apareceu. Armas de fumaça de restrição dispararam e cercaram o espírito da terra. Pouco depois, 8 anéis de restrição pretos apareceram, formando uma gaiola com a bandeira de restrição para prender o espírito da terra. Wang Lin imediatamente recuou. Ele sabia que com seu nível de cultivo, ele não poderia resistir ao espírito da terra de forma alguma. Mas ele não pretendia lutar sozinho, ele só tinha que segurar o espírito da terra aqui até que o jovem com escovas chegasse. A batalha terminaria então. O espírito da terra percebeu a intenção de Wang Lin. Ele soltou um rugido e bateu no anel de restrição, ignorando completamente a fumaça de restrição. Na verdade, o espírito da terra não estava sendo afetado pela restrição de fumaça. Naquele momento a fumaça entrou em seu corpo, era como se o espírito da terra foi devorá-lo. Com a primeira batida, uma grande quantidade de fumaça preta desapareceu e um som crepitante veio de dentro. O coração de Wang Lin doeu. Ele sabia que rachaduras haviam aparecido na bandeira de restrição. O espírito da terra soltou outro rugido. Não rompeu na primeira vez, então bateu na gaiola novamente. Desta vez, toda a fumaça preta foi destruída. Embora a bandeira de restrição permanecesse intacta, havia mais vésperas de rachaduras nela agora. Os olhos de Wang Lin brilharam. O jovem com o pincel de tinta chegou à direita quando o espírito da terra estava prestes a bater uma terceira vez. Os olhos do jovem ainda estavam fechados enquanto sua mão se movia com a escova. Embora parecesse lento, ele o moveu muito rapidamente até que foi apontado para o espírito da terra. De repente, o espírito da terra soltou um grito miserável quando ainda mais fumaça negra explodiu de seu corpo, enfraquecendo-o gravemente. Isso revelou um olhar teimoso. Não querendo desistir, estava prestes a bater pela terceira vez. Wang Lin suspirou secretamente. Ele apontou a mão para o ar e a foca negra caiu do céu. A intenção de matar misturada com o fragmento de alma desceu como o colapso do céu. O rosto do espírito da terra repentinamente tornou-se muito sério quando seu corpo se transformou em lama negra. Ele tentou envolver o selo preto. Naquele momento, o jovem abriu os olhos, que revelaram uma luz misteriosa. Sua mão se moveu novamente, fazendo com que uma grande quantidade da lama negra criada pelo espírito da terra desaparecesse. A pressão do selo negro esmagou o espírito da terra, fazendo-o soltar um grito miserável enquanto voltava à forma humana. No entanto, o espírito da terra não era transparente pela metade. Era como se fosse se dissipar se o vento soprasse. O espírito da terra revelou um olhar de desespero quando o jovem levantou a mão. Ele estava prestes a acenar com o pincel novamente. Wang Lin imediatamente avançou contra a bandeira de restrição e apontou para a testa. Uma poderosa força de sucção apareceu e imediatamente sugou o espírito da terra para a testa de Wang Lin. Wang Lin não teve tempo de verificar, uma vez que foi absorvido pela conta desafiadora do céu. Ele chupou o selo preto de volta e acenou com a mão para colocar a bandeira de restrição de volta em sua bolsa. Tudo isso foi feito muito rapidamente. Depois, ele não hesitou em gritar: Júnior é um discípulo da seita Nuvem Branca. Meu mestre é King Song. Com isso, seu sentido divino entrou em sua bolsa de contenção para controlar a escultura do velho para liberar como fígado da passagem do domínio do tempo antes de se virar e partir. O jovem olhou para Wang Lin com um olhar frio, mas sua mão não se moveu. Depois de um tempo, ele se virou e saiu.
Wang Lin voou 10.000 quilômetros enquanto estava de guarda antes de parar. Só quando percebeu que o jovem não estava perseguindo, ele finalmente soltou um suspiro de alívio. Wang Lin se arriscou muito para roubar o espírito da terra das mãos de outra pessoa. Ele decidiu não arriscar tentando pegar os outros espíritos elementais. Seria muito perigoso. Se ele tivesse cometido um único erro, ele teria morrido. Além disso, o dano à bandeira de restrição fez seu coração doer. Escondido dentro de uma montanha de neve, Wang Lin verificou a conta desafiadora do céu e descobriu que o elemento terra estava completamente preenchido. Agora ele só precisava de madeira e metal para completar a conta que desafia o céu. Nesse exato momento, o solo tremeu e inúmeras esculturas de gelo de cobras com mãos humanas surgiram do solo. Essas esculturas eram as coisas misteriosas que Wang Lin encontrou escondidas a mais de 5.000 quilômetros no subsolo. Uma a uma, as esculturas se ergueram no solo coberto de neve. Se alguém olhasse de cima, notaria que essas esculturas formavam uma imagem. Essa imagem parecia exatamente igual às cobras com cabeças representadas nas esculturas de gelo. As esculturas de gelo começaram a brilhar quando todas de repente se ergueram no ar. Todas as esculturas de gelo em toda a Forsect Alliance voaram no ar a velocidades inimagináveis e todas as fendas no céu, além daquela no centro, desapareceram. Pouco depois, uma aura azul escura poderosa saiu da fenda no centro. Assim que a aura apareceu, ela rapidamente se espalhou e cercou a área de 10.000 quilômetros ao seu redor. Alguns dos cultivadores da Forsect Alliance não foram capazes de se esquivar rápido o suficiente e foram atingidos por esta aura azul escura. Eles imediatamente congelaram e se transformaram em esculturas de gelo. Até mesmo suas almas nascentes estavam completamente congeladas no lugar. Esta cena bizarra fez com que os cultivadores da Aliança das Quatro Setas ficassem chocados. Em seguida, as esculturas de gelo flutuando no ar derreteram. Em algumas respirações curtas, todos eles derreteram completamente. Era como se eles nunca estivessem ali. Quando eles desapareceram, uma poderosa pressão saiu da fenda no centro. Uma criatura do tamanho de uma pequena montanha com corpo de cobra desceu lentamente da fenda. No momento em que esta criatura apareceu, a aura azul escura se tornou ainda mais densa e se espalhou mais longe. Não importava o que tocasse, tudo congelaria em um bloco de gelo. Wang Lin chupou em uma lufada de ar frio e sem o mundo deixou a montanha de neve. Não mais do que 3 respirações depois que ele saiu, a aura azul varreu e transformou a montanha de neve em uma montanha de gelo. Nesse momento, a criatura com corpo de cobra já havia descido até a metade. Surpreendentemente, a metade superior era de um humano. Wang Lin já esperava que a criatura fosse igual às esculturas de gelo. Embora ele já tivesse notificado Zuotai sobre este assunto, Wang Lin não se preocupava se a Aliança das Quatro Setas fez algo a respeito. Wang Lin correu até que a aura azul parou de se espalhar. Então ele parou e olhou para o céu com um rosto sombrio. Nesse momento, Zuotai, que estava parado acima da cabeça do dragão, soltou um bufo frio. De repente, o dragão negro sob ele voou no ar. Ele abriu a boca, que parecia que poderia devorar os céus, e avançou em direção à criatura que descia. A aura azul escura não teve nenhum efeito no dragão negro. No entanto, quando o dragão negro avançou em direção à criatura, uma voz fria veio de dentro da fenda. Senhor mensageiro, Suzaku prometeu nos ajudar uma vez, então estou pedindo a você agora para matar este dragão negro. Como tus e palavras saíram, uma mulher com uma túnica branca com cabelo longo, fluindo saiu da fenda. Esta mulher era muito graciosa. Não parecia que havia muita frieza vindo de seu corpo, mas seus olhos revelaram que ela era uma pessoa muito determinada. No momento em que a mulher apareceu, todos, até os tolos, perceberam de relance que a diferença entre ela e a mulher anterior era grande demais. Era como comparar a lua brilhante a um vagalume. Depois que essa mulher apareceu, ela acenou com a mão e 4 raios de luz voaram para ela de 4 direções diferentes. Esses eram os espíritos elementais de metal, madeira, água e fogo. A sobrancelha da mulher franziu. Falta uma. Copyright Todos os direitos reservados. Capítulo 277, Rei Butterfly. Capítulo 277, Borboleta Vermelha. Seu mestre uma vez disse a ela que seus 5 espíritos elementais apareceram quando ela nasceu para protegê-la para sempre. Os 5 espíritos elementais não estavam no estágio final da formação da alma quando foram formados. THE cresceu ao lado vermelho da borboleta.
Sempre que ela fazia uma descoberta, os 5 espíritos elementais também o faziam. Quanto mais forte era a borboleta vermelha, mais fortes eram os 5 espíritos elementais. Quanto à origem dos 5 espíritos elementais, ninguém sabia. No final, o mestre do rei Butterfly sacrificou seu cultivo para obter uma dica. A borboleta vermelha tinha um corpo dos 5 espíritos elementais. Em sua vida, ela terá apenas uma tentativa. Assim que ela passar por essa prova, ela ganhará o verdadeiro corpo dos 5 espíritos elementais e nunca terá um gargalo. No entanto, embora seu mestre tivesse usado seu cultivo como preço, ela ainda não era capaz de prever qual seria a prova. Depois de um tempo, foi meio que colocado de lado, mas havia uma pequena parte do calor de todos esperando por aquele julgamento. Pouco antes desta guerra, o mestre do rei Butterfly de repente teve uma visão. Usando essa chance, ela foi capaz de descobrir uma dica de seu julgamento. Foi por isso que antes da guerra, ela disse a rei Butterfly para entregar seus 5 espíritos elementais para sua irmã aprendiz sênior para que ela pudesse liderar Shuyu na batalha contra a aliança das 4 seitas. Na verdade, tudo correu como seu mestre havia planejado. Usando seu pai como substituto, rei Butterfly foi capaz de se esquivar desse julgamento. Como resultado, uma vez que seu pai morresse, seu julgamento terminaria e seu caminho futuro seria sem obstáculos. Foi por isso que ela saiu da fenda. Mas neste momento, quando ela descobriu que um dos 5 espíritos elementais estava faltando, seu coração de repente sentiu que algo estava errado e sua expressão tornou-se sombria. Havia 8 pessoas atrás dela. Entre as 8 pessoas, 7 deles estavam vestidos da mesma. Havia homens e mulheres entre os 7, e todos eram muito velhos, porque eram os 7 grandes anciãos de Shuyu. Mesmo depois que rei Butterfly entre em Suzaku, esses 7 ainda irão segui-lo e atuar como seus guarda-costas. A última pessoa era um homem de meia idade que usava uma túnica preta. O rosto dessa pessoa era de um amarelo pálido, fazendo-a parecer muito doente. Ele preguiçosamente acenou com a cabeça depois de ouvir a mulher falar, então deu um passo à frente e imediatamente chegou entre o dragão negro e a criatura cobra. Ele olhou para o dragão negro e sorriu. Eu não tenho o direito de matar este dragão, mas posso remover a linha de sangue. Com isso, ele acenou com a mão direita, fazendo com que o corpo de Zultai tremesse e tossisse com a boca cheia de sangue. Ele sentiu a presença de uma força poderosa. Esta força fez a sua seção de corpo na distância como um meteor. O sangue que Zultai tossiu se condensou em uma gota de sangue púrpura na mão do homem de meia idade. Então ele jogou a gota de sangue na testa do dragão negro. O dragão negro soltou um rugido cheio de tristeza, mas ao lado dessa tristeza havia uma sensação de libertação. O dragão olhou para o chão, então todo o seu corpo parou de se mover de repente quando a alma de um dragão voou para fora e desapareceu na distância. O dragão negro rapidamente se transformou em uma montanha depois de perder a alma do dragão e caiu de volta no chão. O dragão negro não protegia mais a aliança das 4 seitas. No momento em que a montanha caiu, o som resultante foi como sinal dizendo à aliança das 4 seitas que eles estavam condenados. O homem de meia idade soltou um suspiro. Ele voltou para o lado da mulher e continuou a parecer doente. Finalmente, a criatura cobra com a metade superior de um humano desceu totalmente da fenda. A mulher de manto branco pousou suavemente na cabeça da criatura cobra. Ela apontou para o chão e a criatura cobra cuspiu uma aura azul escura. No momento em que essa aura apareceu, ela começou a se espalhar como um louco. Não importa quem seja, se eles tocassem essa aura, eles só conseguiriam lutar um pouco antes de se transformarem em uma estátua de gelo. Portanto, os cultivadores da formação Yu não foram exceção. Wang Lin olhou para a cena à sua frente. Seu couro cabeludo ficou dormente. Embora ele estivesse muito longe daquela mulher, a velocidade da aura azul escura era muito grande. Sem dizer uma palavra, ele colocou o chapéu de palha e fugiu. Ele usou sua velocidade máxima para escapar da aura azul escura. Seu destino foi onde Zultai foi lançado. Conforme a aura azul escura se espalhou, toda a Forsect Alliance foi transformada em um mundo de gelo. Os cultivadores da Aliança das 4 Seitas fugiram de suas seitas com olhares de indignação em seus rostos. Depois de olharem sua casa, todos eles tentaram sair. Mas como os cultivadores de Shuyu puderam deixá-los partir assim? Wang Lin foi muito rápido. Ele sabia qual seria o resultado no momento em que aquele homem doente de meia idade agisse.
Shuyu iria cortar as raízes desta vez, então seria muito difícil para os cultivadores da Aliança das Quatro Setas escaparem. Wang Lin respirou fundo. Ele não pensava mais nisso. Em vez disso, ele se transformou em uma ilusão enquanto voava ainda mais rápido. Ele não se atreveu a parar porque a aura azul escura era muito assustadora. Tudo o que a aura tocou foi transformado em gelo. Wang Lin não acreditava que sobreviveria confiando na sorte. Em pouco tempo, seu sentido divino percebeu que a 1000 quilômetros de distância, havia um buraco em uma montanha de neve. Era onde Zuotai tinha aterrado. O corpo de Wang Lin desapareceu. Quando ele reapareceu, ele já estava na montanha de neve. Ele não hesitou nem um pouco ao entrar no buraco. No momento em que entrou, ele viu Zuotai. Zuotai não morreu, ele apenas ficou inconsciente. Wang Lin rapidamente pegou a sacola de Zuotai e saiu. Ele não se atreveu a demorar. Quase no exato momento em que ele deixou a montanha de neve, a aura azul escura chegou. Toda a montanha de neve se transformou em uma montanha de gelo. Enquanto Wang Lin estava voando no céu, ele usou seu poderoso sentido divino para limpar o sentido divino de Zuotai do saco de segurar. Ele soltou um sorriso quando encontrou o caldeirão da chuva dentro dele. Assim que ele guardou a sacola, sua expressão mudou de repente. Ele viu uma torre de gelo com mais de 80 andares aparecer diante dele. Uma velha saiu de lá. Ela lançou um olhar frio para Wang Lin e ergueu a mão direita. Wang Lin recuou rapidamente e apontou para a testa. Os principais membros da família Tang que foram transformados em demônios por ele voaram. Assim que esses demônios apareceram, eles pularam na velha. A velha revelou um olhar de desdém enquanto agitava o dedo. Os demônios foram rapidamente cercados por gelo azul. Wang Lin cerrou os dentes e pensou, explodam. Explodir. Explodir. De repente, os demônios explodiram dentro do gelo azul e se transformaram em uma nuvem de fumaça preta. O corpo de Wang Lin nunca parou. Ele usou a fumaça preta para desaparecer de vista. Quando ele reapareceu, ele já estava a mais de 1000 quilômetros de distância. Ele rapidamente começou a correr novamente. Ao mesmo tempo, sua mão direita apontou para a testa mais uma vez. Desta vez, ele ordenou que todos os demônios além de Shu Ligon explodissem. Só depois de alguns segundos de fuga Wang Lin sentiu que alguns dos demônios já haviam explodido. Embora a fumaça agora estivesse mais densa, a sensação de uma agulha nas costas ainda estava lá. Você não vai conseguir escapar. A voz sombria da velha veio de trás dele. A torre de gelo com mais de 80 andares saiu da fumaça preta com a velha sentada no topo. A expressão em seu rosto era sombria. Wang Lin não se virou. Ele deu um tapa na sacola de contenção e uma nuvem de fumaça preta apareceu. A fumaça negra condensou-se em uma marionete do nascente sol. Wang Lin se virou de repente quando sua mão formou um selo e um raio vermelho saiu de seus olhos. O raio vermelho entrou na marionete enquanto ele gritava, vá. De repente, a marionete avançou contra o velho como se fosse uma loucura. A velha ficou parada no topo da torre de gelo. O olhar de desprezo em seus olhos tornou-se ainda mais forte. Ela estendeu a mão e agarrou. De repente, o gelo e a neve no chão voaram e bloquearam a marionete. Enquanto Wang Lin fugia, seus olhos ficaram frios ao pensar, explodir. Um flash de vermelho apareceu nos olhos do boneco. Quando o gelo e a neve se aproximaram dele, ele explodiu. A explosão de uma marionete nascente soou com força total foi muito assustadora. Sob o controle do fantoche, a energia daquela explosão não se espalhou em todas as direções. Em vez disso, foi dirigido à velha. Ao mesmo tempo, no meio da explosão, um raio vermelho atingiu a velha. Esse raio vermelho era o Ji-Realm de Wang Lin. Embora seu efeito nos cultivadores de formação de alma não fosse grande, foi o suficiente para chocar suas consciências. A velha não se importou muito com o raio vermelho, mas ela franziu ligeiramente a testa com a explosão da marionete nascente soul. Ela colocou a mão na torre de gelo, fazendo raios de luz branca dispararem de todas as janelas. Esses raios de luz branca condensaram-se em torno da velha, formando um escudo de gelo com 3 metros de espessura. No entanto, a velha nunca teria pensado que o raio vermelho simplesmente atravessaria o escudo de gelo como se ele nem estivesse lá. Sua expressão mudou quando ela moveu a mão para bloqueá-lo, mas o raio vermelho de repente entrou em seu corpo, através do braço. O relâmpago vermelho atingiu diretamente seu corpo e a sua consciência, fazendo com que sua visão se tornasse turva. Isso durou apenas alguns instantes antes de ela voltar ao normal.
Mas agora havia uma lasca de pavor em seus olhos. Essa lasca de confusão fez com que o escudo de gelo ao redor dela enfraquecesse. Sem o controle da velha, o escudo de gelo absorveu alguns danos, o que o fez desabar. O resto da explosão atingiu a velha diretamente. Foi também neste momento que a velha recuperou os sentidos. Ela soltou um bufo frio e seu manto branco estufou. Com alguns sons de estouro, a explosão do boneco foi interrompida pela formação misteriosa em seu manto branco. Assim que a fumaça desapareceu, a velha respirou fundo. Ela voltou para sua torre de gelo sem uma palavra, e estava prestes a sair. copyrightnovelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 278. Retribuição divina. Capítulo 278. Retribuição divina. Mas era tarde demais. Mais cedo, quando Anglin tirou o boneco, ele tomou uma decisão. Direita agora, ele estava no ponto de vida ou morte. A velha claramente não era uma cultivadora de formação de alma no estágio inicial, ela provavelmente estava no auge do estágio intermediário. As técnicas desta velha devem conter seu domínio, então se ele for pego, seria muito perigoso. A diferença entre seus níveis de cultivo era muito grande, então mesmo que ele corresse, ele não seria mais rápido. Os olhos de Wang Lin tornaram-se decisivos enquanto ele tomava uma decisão. Ele teve que terminar isso rapidamente, ou assim que os outros cultivadores Shuyu chegarem, será muito difícil escapar. Ele tinha que obter a vitória o mais rápido possível antes que a velha o considerasse uma ameaça. Wang Lin não hesitou em nada. No momento em que jogou fora a marionete nascente Soul, ele respirou fundo e um fio fino saiu lentamente de sua mão. A lasca da retribuição divina. Além disso, ele também poderia se esconder dentro da conta desafiadora do céu. No entanto, esse foi seu último recurso, porque ele preferia usar essa lasca de retribuição divina e permitir que a velha mulher visse a conta desafiadora do céu. A conta que desafiava o céu era seu segredo mais bem guardado e não deveria ser exposta. Mas se ele não tivesse esse fragmento de retribuição divina, ele não teria escolha a não ser entrar na conta desafiadora do céu. Wang Lin aproveitou o momento em que a velha estava atordoada pelo reino Ji para ativar a lasca da retribuição divina. Essa lasca de retribuição divina foi o as de Wang Lin que o ajudou a sobreviver a muitas crises, mas para viver, ele ainda a usava hoje. Ele o ASN_T que ele não considere usá-lo para ameaçá-la, era porque havia muitos cultivadores Shuyu aqui. Ele poderia ameaçá-la, mas uma vez que ela fosse embora trouxesse mais cultivadores, ele estaria em uma situação muito perigosa. Portanto, a situação ideal era matá-la com a lasca da retribuição divina antes mesmo que ela percebesse. Embora ele se sentisse um pouco inconsolável ao usá-lo, Wang Lin não era uma pessoa indecisa. A lasca da retribuição divina desapareceu e nuvens vermelhas apareceram no céu. Essas nuvens apareceram muito misteriosamente. Em quase um instante, as nuvens vermelhas cobriram o céu. Quanto à aura azul escura, ela realmente não se compara à nuvem vermelha. A aura azul escura saiu do caminho das nuvens vermelhas como se não ousasse bloquear seu caminho. Esta foi a cena que a velha viu quando se recuperou do ataque de Wang Lin. Ela não reconheceu imediatamente o que era, mas no momento em que viu as nuvens vermelhas, ela sentiu medo, então não hesitou em se esconder dentro do gelo para se proteger. Nesse momento, a borboleta vermelha vestida de branco olhou para as nuvens vermelhas com um olhar curioso. O homem doente de meia-idade atrás dela de repente ficou muito alerta. Seu olhar doente desapareceu completamente enquanto ele olhava para as nuvens vermelhas. Ele não disse uma palavra. Ele abandonou completamente seu trabalho de proteger a borboleta vermelha para ir para as nuvens vermelhas. O rosto de Wang Lin estava pálido e sua mão direita tremia enquanto observava a velha escapar para a torre de gelo. Seus olhos brilharam enquanto ele controlava as nuvens vermelhas e apontava para a torre de gelo. De repente, um raio vermelho apareceu nas nuvens vermelhas. Este raio vermelho foi, incrivelmente rápido. Quase no mesmo momento em que apareceu, pousou na torre de gelo. Aquela lasca de relâmpago vermelho parecia ter acionado o resto das nuvens. Sons de fricção podiam ser ouvidos dentro das nuvens enquanto relâmpagos vermelhos se juntavam para formar um raio roxo da espessura de um braço antes de cair do céu. A velha estava prestes a se esquivar para dentro da torre de gelo, quando percebeu que seus arredores estavam bloqueados por uma força destrutiva, tornando-a incapaz de se mover. Uma expressão de desespero apareceu em seu rosto. Ela nunca teria esperado atrair a retribuição divina quando ela foi perseguir um mero nascente Soul Jr.
Não importa o quão burra ela fosse, ela percebeu que esta era a retribuição divina mítica. A retribuição divina roxa esmagou a Torre de Gelo. A Torre de Gelo e a velha desapareceram sem deixar vestígios. Era como se Zenitinha já existiu. Wang Lin respirou fundo e dirigiu outro olhar lamentável à retribuição divina. Mas ele sabia que não era hora de se demorar, então se virou e fugiu. Mas depois de se mover apenas 30 metros, ele notou um poderoso sentido divino passando por ele. Naquele momento, o chapéu de palha em sua cabeça brilhou e aquele sentido divino rapidamente se retirou. De repente, uma energia quente emanou da cabeça de palha e entrou em sua cabeça. Ele mostrou a imagem do homem de meia-idade que destruiu o dragão se aproximando rapidamente. Wang Lin ficou apavorado e não teve tempo de se surpreender com a habilidade do chapéu de palha. Ele rapidamente apontou o dedo para a testa e desapareceu no céu, desafiando o espaço da conta. Depois que o relâmpago de retribuição divina púrpura destruiu a Torre de Gelo e a velha, ele começou a se dissipar lentamente. As nuvens vermelhas no céu também começaram a se dispersar, mas nesse exato momento o homem de meia-idade de Suzaku chegou. Seus olhos pareciam enlouquecidos enquanto ele olhava para a nuvem vermelha. Então ele soltou um rugido e uma aura inimaginável se espalhou de seu corpo. De repente, a nuvem vermelha dissipando começou a se mover novamente. Era como se estivesse tentando se condensar mais uma vez. No entanto, sem aquele pedaço de retribuição divina para guiá-lo, a nuvem vermelha não poderia mais se curvar novamente. O homem de meia-idade estava extremamente preocupado com a nuvem vermelha. Ele sabia que esta era uma chance extremamente rara para ele. Se ele perdesse essa chance, ele não sabia se encontraria algo tão bom em sua vida novamente. No entanto, as nuvens vermelhas não podiam mais se condensar e ele só podia observar enquanto se dissipavam. Foi como ver uma montanha de ouro e prata diante de você, mas quando você estendeu a mão para agarrá-la, percebeu que havia uma lacuna intransponível entre ela e você. Ansioso, o homem de meia-idade mordeu o dedo e desenhou símbolos de sangue. Os símbolos voaram a nas nuvens vermelhas. Gradualmente, mais e mais símbolos de sangue entraram nas nuvens vermelhas. Finalmente, a velocidade com que a nuvem vermelha estava se dissipando pareceu diminuir. O homem de meia-idade relaxou por um momento antes de seu rosto ficar feio novamente. As nuvens vermelhas já estavam muito fracas e prestes a desaparecer, mas foram estabilizadas pelos símbolos de sangue. No entanto, a aura azul escura de repente apareceu, já que agora estava mais forte e acelerou a dissipação das nuvens vermelhas. Vendo as nuvens vermelhas se dissiparem rapidamente até que restasse apenas uma, o homem de meia-idade soltou um rugido furioso enquanto avançava para o meio dela. No momento em que seu corpo entrou na nuvem vermelha, raios roxos entraram em seu corpo. Ele sentiu dor, mas também estava muito confortável quando o raio atingiu. No entanto, isso durou apenas um período muito curto de tempo, pois a nuvem vermelha se dissipou rapidamente. O homem de meia-idade olhava pasmo para o céu, o rosto muito sombrio. Anteriormente, quando seu sentido divino varreu, ele encontrou apenas a Torre de Gelo e um brilho dourado. O brilho fez seu sentido divino sentir dor, então ele se afastou. Depois, ele não conseguia mais sentir aquele brilho dourado. Aí, depois de ponderar um pouco, ele juntou as mãos e gritou: "Fellow cultivador que atraiu a retribuição divina, estou Ozzy de Suzaku. Eu gostaria de pedir ao cultivador que atraia a retribuição divina novamente. Vou recompensá-lo generosamente." Depois de muito tempo e ainda sem resposta, o homem de meia-idade soltou um suspiro. Ele estendeu a mão e agarrou o ar. Houve um grito quando um braço gigante coberto por uma aura azul voou em sua direção. O braço pousou em sua mão e depois virou pó. A cobra criada só tinha um braço sobrando. A expressão de Rei Butterfly estava calma, mas havia um traço oculto de raiva. O homem de meia-idade soltou um bufo frio e disse lentamente: "Se não fosse por essa maldita besta arruinando minha fortuna, eu teria sido capaz de completar minha técnica hoje. Já sou muito generoso em pegar apenas um braço." Borboleta vermelha, lembre-se bem disso. Rei Butterfly não falou. Os 7 atrás dela só ousaram ficar silenciosamente zangados. Eles não disseram uma palavra. O homem de meia-idade se moveu. Ele reapareceu. Ele estava atrás de Rei Butterfly. Ele mais uma vez parecia muito doente. Quase todos os cultivadores da Forsect Alliance morreram no ano seguinte à batalha. Apenas alguns tiveram a sorte de permanecer escondidos no novo Shuyu. O tempo passou lentamente. Depois de morar aqui por um ano,
Rei Butterfly seguiu o homem de meia idade até Suzaku. Quanto ao caldeirão de chuva, não importa o quanto os cultivadores de Shui o procurassem, eles não conseguiam encontrá-lo. Eles acreditavam que estava nas mãos dos cultivadores sobreviventes da Forsect Alliance. Depois que Shui assumiu o país, uma grande quantidade de mortais do Shui original migrou. A neve continuou a cair, fazendo com que o novo Shui ficasse para sempre frio. Torres de gelo exclusivas de Shui apareceram. Após 3 anos, esta terra pertencia completamente a Shui. O tempo passou rapidamente. 5 anos depois, em um local a 30.000 quilômetros da fronteira de Shui, uma luz com a cor do arco-íris gradualmente se condensou. Copyright Novelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 279. Mudanças nas contas que desafiam o céu. Capítulo 279. Mudanças nas contas que desafiam o céu. Era Wang Lin. A conta que desafia o céu sofreu uma mudança misteriosa após absorver o espírito da terra. Antes, seria impossível para ele ficar 5 anos internado. Mas depois que o elemento terra foi concluído, a quantidade de tempo que Wang Lin poderia passar dentro foi muito mais longa do que antes. Uma grande mudança foi que o espaço que desafiava o céu agora tinha alguma energia espiritual dentro. Não havia nenhum lá antes. Essa energia espiritual era muito mais pura do que a energia espiritual externa. Embora Wang Lin nunca tivesse sentido a energia espiritual celestial, ele sentiu que a energia espiritual dentro da conta era um pouco menos pura do que a energia espiritual celestial. Além de tudo isso, a mudança mais importante foi que todas as pequenas fontes de luz dentro da conta que desafia o céu se reuniram e formaram 5 grandes massas de luz no céu. Entre as 5 massas de luz, 3 deles estão brilhando intensamente, um deles estava brilhando apenas ligeiramente, e o último estava muito escuro, sem qualquer cor. Wang Lin havia passado os anos dentro do céu desafiando as contas observando as massas de luz. Com sua percepção, ele percebeu que essas 5 massas de luz estavam relacionadas aos elementos. Era muito provável que essas 5 massas de luz fossem feitas da energia elemental reunida pela conta que desafia o céu. Os 3 que brilhavam intensamente eram os elementos água, terra e fogo. O meio brilhante era o elemento madeira. Quanto à luz completamente fraca, era o elemento metal. Nos anos que Wang Lin passou observando a conta que desafia o céu, ele teve uma sensação muito misteriosa com as luzes. Era como se eles estivessem vivos. Se alguém cujo nível de cultivo fosse superior ao de Wang Lin estivesse dentro da conta, seria difícil perceber isso. Wang Lin foi capaz de perceber isso enquanto cultivava seu próprio domínio de vida e morte. Durante um momento de iluminação, ele foi capaz de detectar vida dentro das massas de luz. Esta descoberta aumentou repentinamente seu interesse pelas massas de luz. Situnan disse certa vez que o aparecimento da conta que desafia o céu fez com que todos os principais cultivadores de Suzaku e até mesmo cultivadores de outros planetas viessem e lutassem por ela. Depois de perder seu corpo, sua alma nascente escapou para o céu desafiando a conta e quase não sobreviveu. Após uma série de eventos, ele conseguiu escapar desses cultivadores. Depois de muitos anos, a conta acabou dentro do estômago de um pássaro e foi encontrada por Wang Lin. Wang Lin tem essa conta que desafia o céu há mais de 400 anos, mas ainda não conseguiu descobrir sua verdadeira função. Em sua opinião, esta conta só poderia alterar o tempo em um certo grau e poderia mudar a água, normal para uma com energia espiritual. Essas habilidades eram muito úteis para os cultivadores abaixo do estágio de formação da alma, mas não eram tão úteis para a formação da alma e cultivadores acima. Afinal, para os cultivadores que passaram do estágio de formação da alma, a energia espiritual no mundo mortal não é mais pura o suficiente para o cultivo. Apenas a energia espiritual celestial pode ser usada, então essa energia espiritual do mundo mortal realmente não era atraente para eles. A água do rei com energia espiritual e alteração do tempo eram de alguma forma úteis, mas com apenas essas habilidades, não parecia certo para os melhores cultivadores de Suzaku e outros planetas virem e lutarem pelas pérolas. Wang Lin acreditava que essa conta que desafiava o céu definitivamente tinha outros usos. Por que outro motivo todos aqueles cultivadores poderosos lutariam por isso? Situna havia dito antes que, após anos de estudo, ele acreditava que a conta que desafia o céu só mostraria sua verdadeira natureza quando os 5 elementos estivessem completos. Talvez nesse ponto, ele finalmente revele um pouco de seu poder.
O interesse de Wang Lin pelo verdadeiro poder da conta, que desafia o céu, não apenas não diminuiu com o tempo, mas ele ficou ainda mais interessado. Ele até tinha esperança de que as 5 massas de luz se tornassem como os 5 espíritos elementais que a mulher vestida de branco tinha. Claro, tudo isso era apenas especulação. Wang Lin estava no novo Shuyu e soltou um suspiro. Além de estudar as 5 massas de luz, o resto de seu tempo foi gasto cultivando seu domínio de vida e morte. Ele havia passado mais de 10 anos dentro da conta desafiadora do céu, mas por alguma razão, quando ele estava cultivando seu domínio de vida e morte, o poder de alterar o tempo do espaço desafiador do céu havia perdido seu uso. 5 anos se passaram lá fora. Não importava quanto tempo passasse dentro da conta, ainda faltavam 5 anos para seu domínio. Esse ponto deixou Wang Lin muito intrigado. Neste momento, Wang Lin sentiu seu próprio nível de cultivo. Ele só precisaria ativar seu domínio por mais 4 anos antes de finalmente atingir o estágio de formação de alma. Wang Lin acreditava que uma vez que ele alcançasse o estágio de formação de alma, se ele encontrasse aquela velha de formação de alma no estágio intermediário, ele seria capaz de lutar mesmo sem a retribuição divina. Wang Lin foi forçado a deixar o céu desafiando o espaço do grânulo. Mesmo com todas as mudanças, 5 anos foi o limite. Por um tempo, Wang Lin não conseguirá ficar dentro de casa por tanto tempo. Wang Lin deixou escapar um suspiro. Em vez de voar, ele caminhou lentamente para frente. Ele guardou o chapéu de palha e caminhou lentamente sobre um campo de gelo. A neve crescia e o ar frio tentava invadir seu corpo toda vez que ele respirava fundo. Depois de muito tempo, ele viu uma cidade de gelo à distância. No centro da cidade havia uma torre de gelo de mais de 30 andares com uma conta que emitia uma luz misteriosa. A terra sob seus pés agora pertencia ao novo Shuyu, então ele realmente não tinha o direito de intervir neste assunto. Ele só queria encontrar um lugar tranquilo para passar os próximos 4 anos e alcançar o estágio de formação da alma. Quando Wang Lin chegou à cidade de gelo, ele não parecia diferente de um mortal. Shuyu também tinha mortais. Depois de migrarem para a nova terra, eles construíram novas cidades com a ajuda dos cultivadores. Wang Lin apareceu silenciosamente dentro da cidade. Enquanto olhava para todas as casas de gelo, ele não podia deixar de se sentir como se estivesse em um lugar estranho. Não havia muitas pessoas andando do lado de fora e não havia muitas pousadas ou restaurantes. A vista mais comum na cidade eram lojas de escultura de gelo. Do lado de fora de quase todas as casas havia alguém esculpindo um bloco gigante de gelo com um cinzel, criando esculturas de gelo muito grosseiras. Havia algo estranho nessas pessoas. Ao longo do caminho, ninguém falou nada. Eles estavam todos correndo para algum lugar ou focados em esculpir o gelo. Além disso, sempre que uma escultura de gelo era concluída, todos os mortais próximos ajudavam a movê-la para a torre de gelo. Depois de deixar as esculturas de gelo ali, alguém da torre saía para aceitá-lo. Wang Lin ponderou um pouco. Sua aparência parecia um pouco fora do lugar, então outras pessoas já estavam notando sua presença. Ele soltou um suspiro e se virou para sair. Assim que chegou a uma área isolada, ele desapareceu. Em um piscar de olhos, 1 ano se passou. Durante este ano, Wang Lin viajou por todo o Shuyu e entrou em quase todas as cidades. As pessoas não prestavam mais muita atenção nele quando ele começou a se vestir como outros mortais Shuyu depois de ir para a primeira cidade. Ele agora estava vestindo roupas feitas de pele de animal e um chapéu de animal esfarrapado. Wang Lin aprendeu muito sobre Shuyu durante seu ano aqui. Os mortais de Shuyu existiam apenas para criar esculturas de gelo para os cultivadores. Eles criaram escultura de gelo e a troca do que o necessário para viver. Não havia famílias reais ou qualquer coisa semelhante a elas em Shuyu. Em vez disso, cada cidade pertencia a um cultivador poderoso. Wang Lin descobriu qual seria o uso dessas esculturas de gelo no ano passado. Os cultivadores os pegariam, colocariam uma formação sobre eles e então usariam uma técnica especial para trazê-los à vida, tornando-os algo como um fantoche. Este método era muito misterioso. Isso exigia o uso da essência dos cultivos Shuyu. Wang Lin estudou por muito tempo e ainda não foi capaz de aprender nada. Quanto às próprias esculturas de gelo, grande parte delas foi vendida para outros países. Seus preços variavam dependendo do nível de cultivo que as esculturas de gelo exibiam. As esculturas de gelo mais caras eram o nível nascente Soul. Wang Lin tinha visto apenas alguns sendo feitos em todas as cidades que havia visitado.
A taxa de falha para fazer foi extremamente alta. Quanto às esculturas de gelo da Soul Formation, Wang Lin ainda não havia encontrado uma cidade que pudesse produzi-las. Esses tipos de bonecos eram provavelmente muito difíceis de produzir, ou mesmo impossíveis. Se eles pudessem fazê-los facilmente, o poder dos cultivadores Shuyu alcançaria um nível inimaginável. Neste ano, Wang Lin testemunhou 3 ocasiões em que um grande número de esculturas de gelo foi comprado por outro país de quarto lugar. Essas esculturas de gelo exigiam uma grande quantidade de materiais para serem feitas, mas eram a base da infraestrutura de Shuyu, então nenhuma despesa foi calculada. Além de tudo isso, havia uma grande quantidade de mortais começando a explorar as veias dos espíritos nesta terra. Pode-se dizer que os mortais eram escravos, pois tudo o que faziam era para servir aos cultivadores. O que mais deixou Wang Lin perplexo foi que os mortais se sentiram orgulhosos de fazer isso. Eles não estavam rejeitando esse tipo de tratamento. Mesmo que estivessem sobrecarregados, não houve queixas. Wang Lin chegou a uma conclusão depois de passar um ano. Aqui, Shuyu era um país muito estranho. Havia mais uma coisa que chocou Wang Lin: todos os mortais carregavam uma pequena escultura de gelo com eles. Essas esculturas de gelo foram conectadas ao cultivador mais poderoso em suas respectivas cidades. Por mais cansados que estivessem ou mesmo se estivessem morrendo, todas as manhãs e todas as noites tiravam a pequena escultura de gelo para orar. Eles se ajoelhariam no chão com total devoção. Todas essas coisas inacreditáveis fizeram com que Wang Lin tivesse um sentimento muito estranho em relação a Shuyu. Este país, assim como a neve e o gelo que o cobrem, não tinha sinais de vigor ou vida. O céu também estava igual. Havia uma sensação de tédio em todos os lugares que ele ia. Copyright-novelfu.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 280. Mestre. Capítulo 280. Mestre. Depois de um ano viajando, Wang Lin escolheu uma pequena cidade. Embora ele não gostasse desta cidade, a técnica de escultura em gelo realmente chamou sua atenção. Wang Lin fazia esculturas em madeira, então se pudesse aprender esta técnica e usá-la em esculturas de madeira, ele teria outra arma. Além disso, havia outro motivo importante que fez Wang Lin não querer sair daquele lugar. Os mortais aqui não tinham vida, o que era uma coisa muito estranha. Wang Lin acreditava que teria uma melhor compreensão da morte aqui. Wang Lin se estabeleceu em uma pequena cidade perto da fronteira norte de Shuyu. Não havia muitas pessoas nesta cidade e o cultivador que a controlava estava no estágio final da formação do núcleo. Este cultivador desapareceu, sem deixar vestígios 2 noites após a chegada de Wang Lin. No entanto, ninguém além de Wang Lin sabia de seu desaparecimento. No 3º dia, Wang Lin disfarçou-se dessa pessoa e saiu da torre de gelo que tinha apenas 11 andares. Wang Lin já havia usado seu poder como devorador de almas para roubar todas as memórias desse cultivador de formação central em estágio avançado. Em vez de matá-lo, ele assumiu o controle dele e o trancou dentro de uma formação, caso ele se torne útil mais tarde. Originalmente, com o nível de cultivo deste cultivador, ele não teria o direito de possuir uma torre de gelo, mas seu tio tinha algum poder em Shuyu, então ele foi designado para esta pequena cidade e uma torre de gelo. Através das memórias dessa pessoa, Wang Lin soube que o gênio de Shuyu se chamava Borboleta Vermelha e que ela havia partido com um cultivador de Suzaku alguns anos atrás. Junto com os 7 grandes anciãos que partiram, 13 outros cultivadores que eram ainda mais velhos do que os grandes anciãos também partiram. Eles foram para Suzaku para aceitar o Empo cerimonialmente. O pedido da rei Butterfly para se juntar a Suzaku era fazer de Shuyu um país de cultivo de nível 5 e dar a eles um novo lar. A segunda solicitação foi concluída. Agora só restava o primeiro. Todos os cultivadores em Shuyu sabiam um pouco sobre isso, mas por causa do tio deste cultivador, ele sabia ainda mais do que o normal. Para um país de cultivo de nível 4 subir para o nível 5, um cultivador nesse país teria que atingir o estágio de transformação da alma. A cerimônia de capacitação foi uma técnica muito poderosa e desafiadora do céu. Todo mundo tinha apenas uma chance com uma chance muito alta de falhar. No entanto, se conseguisse, essa pessoa alcançaria o estágio de transformação da alma. A única desvantagem era que não importava quanta vida aquela pessoa tivesse, ela teria apenas 100 anos para viver. Além disso, o nível de cultivo dessa pessoa ficará para sempre preso no estágio inicial da transformação da alma. Não havia como mudar isso. Eles terão apenas 100 anos para viver e, quando isso passar,
eles morrerão. Como resultado, essa também foi uma chance para aqueles que estavam presos no estágio final da formação da alma. Afinal, eles não tinham muita vida sobrando, então valeu a pena tentar. Contanto que uma das 13 pessoas fosse bem-sucedida, Suzaku daria a Shuiyu os privilégios de um país de cultivo de nível 5 por 100 anos. Durante esses 100 anos, um dos 7 grandes anciões que seguiram o rei Butterfly alcançará o estágio de transformação da alma, solidificando assim sua posição como um país de cultivo no 5º lugar. Isso era algo que Suzaku havia prometido à borboleta vermelha. Os 4 países de cultivo de nível 4 ao redor aceitaram seus destinos e estavam prontos para se tornar súditos de Shuiyu. Essas foram regras deixadas pela União de Cultivo, e não por Suzaku. Qualquer país pode se rebelar, mas eles não podem mudar nada, pois o preço da rebelião deve ser eliminado. Wang Lin saiu da torre de gelo e viu 2 cultivadores do estabelecimento da fundação do lado de fora. Um era masculino e outro feminino. No momento em que viram Wang Lin, eles se ajoelharam e prestaram homenagem ao professor. Wang Lin assentiu silenciosamente. Wang Lin sabia que essa pessoa tinha 3 discípulos e que essa belezinha era a mais jovem. Ela também era mais mimada e tinha um relacionamento secreto com o cultivador Wang Lin disfarçado. Esse tipo de coisa era muito raro entre mestres e discípulos em outros países de cultivo. Mesmo que acontecesse, seria um segredo bem guardado. Mas neste país incrível, era uma coisa muito comum. De acordo com as memórias deste cultivador, havia muitos outros cultivadores em Shuiyu que se relacionavam com seus discípulos. Esse tipo de coisa havia se tornado tão comum que ninguém menosprezava as pessoas que o faziam. Este cultivador uma vez até reclamou que se a borboleta vermelha não fosse tão abençoada pelos céus, ela teria que servir a seu mestre também. Wang Lin só conseguiu sorrir amargamente com o assunto. Isso fez com que sua opinião sobre Shuiyu ficasse ainda pior. Quanto ao discípulo, embora parecesse velho, era o segundo mais velho. Ele mostrou respeito por seu mestre na superfície, mas ele realmente odiava o relacionamento de seu mestre com sua irmã aprendiz mais nova. Wang Lin obteve todas essas informações do cultivador da formação central, que originalmente planejou enviar este discípulo para que ele não fosse tão desagradável. Com uma mão atrás das costas e uma voz muito neutra, Wang Lin perguntou lentamente: algum embrião de gelo novo chegou? Embriões de gelo, somos o que os cultivadores Shuiyu chamam de esculturas de gelo. O segundo discípulo respondeu, rapidamente: mestre, 2 deles acabaram de chegar. Wang Lin acenou com a cabeça gentilmente e disse: tire-os e deixe-me ver se vocês 2 melhoraram sua técnica. Wang Lin obteve uma descrição muito detalhada do método das memórias do cultivador. Do seu ponto de vista, esta técnica estava relacionada ao núcleo dos cultivadores de Shuiyu e era muito complexa. Além da energia espiritual, os cultivadores Shuiyu também absorvem a energia fria da neve durante o cultivo. Essa energia fria é algo que eles devem absorver porque permite que eles deixem seus corpos para formar gigantes de gelo quando eles alcançam o estágio de alma nascente. No entanto, essa técnica tem níveis e não é fácil de obter. O cultivador que Wang Lin capturou tinha apenas os primeiros 4 níveis, e isso só porque ele havia aprendido secretamente. O segundo discípulo rapidamente acenou com a cabeça e tirou esculturas de gelo de 2 metros de altura de sua bolsa. As 2 esculturas eram de uma criatura com corpo de pássaro e cabeça de humano. Parecia muito feroz. Depois de 1 ano viajando, Wang Lin sabia que esta era uma escultura de gelo de uma das criaturas guardiãs de Shuiyu, a Fada da Neve. O segundo discípulo focou seu olhar e se cultivou um pouco. Então sua mão esquerda formou vários selos até que uma bola de sangue negro se formou. Ele apontou para a bola de sangue e quebrou um pedaço dela. Ele então empurrou a lasca na escultura de gelo. De repente, uma fumaça preta saiu de seu dedo e entrou na escultura de gelo, criando uma marca que parecia uma veia. O segundo discípulo estava coberto de suor. Ele respirou fundo, pegou outro pedaço de sangue e o empurrou para a escultura de gelo. De repente, uma segunda veia apareceu na escultura de gelo. Nesse ponto, a bola de sangue na mão do segundo discípulo desapareceu silenciosamente. Seu rosto estava pálido quando ele rapidamente se sentou para cultivar. A expressão de Wang Lin estava calma, mas ele secretamente conseguiu descobrir um pouco mais sobre a técnica. De acordo com as memórias do cultivador, o requisito para completar a primeira etapa era colocar 9 veias de sangue na Fada da Neve.
No momento em que ele estava pensando isso, a discípula se aproximou dele. Ela olhou para ele com seus lindos olhos e sussurrou: Mestre, você não respondeu à minha pergunta de alguns dias atrás, então o cultivo do discípulo está tendo problemas. Por favor, venha me menstruar esta noite. Wang Lin ainda estava considerando a veia do sangue, então ele casualmente acenou com a cabeça e disse: Fale, que problema? A discípula ficou repentinamente assustada e olhou em volta. Seu rosto ficou vermelho quando ela perguntou charmosamente: Fale sobre isso aqui. Wang Lin acenou com a cabeça, mas de repente ele se lembrou de algo das memórias dos cultivadores. Havia outro significado para a pergunta deste discípulo. Pensando nisso, Wang Lin ia falar, mas o rosto da discípula ficou ainda mais vermelho e suas roupas caíram repentinamente, revelando metade de seu corpo. As sobrancelhas de Wang Lin franziram. Ele balançou as mangas e as roupas da mulher voltaram ao corpo. Ele então olhou para ela com um olhar muito frio. A discípula sentiu uma pressão fria ao seu redor. Sua expressão mudou imediatamente e ela se ajoelhou no chão com medo. Depois de um longo tempo, ela cuidadosamente se levantou. Ela estava com muito medo porque não sabia o que tinha feito para irritar seu mestre. Neste momento, o segundo discípulo terminou o cultivo. Ele olhou para a discípula, mas não disse nada. Sua mão se moveu novamente para formar outra bola de sangue e começou a formar as veias de sangue mais uma vez. O segundo discípulo levou várias horas para completar 9 veias de sangue. A maior parte desse tempo foi gasto cultivando para ajustar seu corpo. Ficou claro que produzir essa escultura de gelo teve um grande prejuízo para ele. Quando a escultura de gelo foi concluída, o segundo discípulo respirou fundo, ajoelhou-se diante da escultura de gelo e começou a murmurar uma prece. Então ele se levantou, cerrou os dentes e apontou para o ponto de encontro das 9 veias de sangue. Depois de um estrondo, o segundo discípulo tossiu sangue e foi lançado voando a mais de 3 metros de distância. Quanto à escultura de gelo, as 9 veias do sangue moviam-se como cobras. Então, 2 veias de sangue se tocaram e a escultura de gelo explodiu em pedaços de gelo. O rosto do segundo discípulo estava pálido e ele disse vergonhosamente: o discípulo falhou novamente. Wang Lin não se incomodou com o discípulo, mas olhou para a escultura de gelo. Ele procurou nas memórias do cultivador a parte-chave da produção das esculturas de gelo. Nesse exato momento, Wang Lin percebeu algo. Ele olhou para cima e viu uma espada voando rapidamente nessa direção.